Pelo programa, eu tinha selecionado 3 autores para a gente trabalhar hoje, que eram o Vinícius de Moraes, o Manuel Bandeira e o Paulo Mendes Campos, mais um poema do Rilke, poeta alemão. Mas, enquanto eu preparava a aula, eu estava lendo um livro do Drummond que chama Verso e Prosa, e é um livro secundário dele, assim, mas bem interessante por vários motivos. Um deles que eu comecei a perceber, não sei se eu estava com a cabeça muito voltada para a coisa da crônica, em alguns poemas tem um tom explicitamente de crônica, assim. Então eu também coloquei o Drummond, né? Espero que dê tempo de ver os 4 autores, acho que dá. Mas qualquer coisa eu dou algumas orientações e a gente vê em casa e depois na próxima aula discute um pouco. Bom, para começar, eu queria pegar a crônica, o exercício da crônica do Vinícius. Acho que vocês têm 2 blocos de texto, né? Um é só Vinícius e o outro o resto dos textos. Então, o exercício da crônica é depois do poema que tem a mensagem a Rubem Braga, tem essa crônica do Vinícius, que é a primeira crônica do livro Para Viver um Grande Amor, do Vinícius, que é um livro misto, tem poemas e crônicas. E eu acho legal, para quem estiver interessado no assunto, que o tema da aula de hoje é poesia e crônica, e que eu acho que é um tema importante para entender a crônica brasileira e, ao mesmo tempo, um pouco menosprezado pelos cronistas mais cronistas, assim, que não tem nenhuma relação com poesia. Mas eu pelo menos, o tipo de crônica que eu gosto, volta e meia, resvala na poesia, assim. E esse livro do Vinícius, que é um livro que ficou bastante popular, ele é curioso porque tem poemas que têm tom de crônica e tem crônicas que têm tom de poema. E tem poema bem poema mesmo e crônica bem aquela crônica mais simples de causos, assim, de contar histórias narrativas engraçadas, geralmente. Bom, essa é a crônica que abre o livro. Vamos lá. O Chico leu os textos com vocês e comentou, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Segundo a Tânia, a minha dificuldade vai ser ler tão bem quanto o Chico. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com o prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida, emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Bom, então nesse primeiro parágrafo já tem 3 coisas aqui que dá para a gente ressaltar. Primeira coisa, nesse segundo período, quando ele fala, ele brinca aqui com os ficcionistas, eu estava pensando que nenhum desses grandes cronistas, poetas brasileiros, que são Bandeira, Drummond, o Paulo Mendes Campos, que eu não acho que é um grande poeta, mas é poeta, e o Vinícius, nenhum deles escreveu ficção. Só o Drummond escreveu aquele livro de contos, eu acho ele um ficcionista bem secundário, assim, o Drummond. E tem aquela novela O Gerente dele também, mas, enfim, eles não... eu achei curioso perceber que nenhum dos poetas brasileiros, Mário de Andrade, talvez, mas não é uma prática comum. E, ao mesmo tempo, todos eles escreveram crônicas. Eu acho que tem um pouco a ver com isso da poesia e da crônica captar instantes muito fugidios, às vezes, muito pequenos, e que eles podem ou não transformar em grandes textos. Acho que tem a ver com a prosa moderna e com a poesia do modernismo brasileiro. Então, o Chico deve ter falado isso. A crônica, como ficou conhecida, com Rubem Braga, com esses caras todos, eu acho que sai muito dessa visão da literatura do homem comum, que vem do modernismo brasileiro. Acho que se você pega... acho que é difícil imaginar um cara como
o Cláudio Manuel da Costa, sei lá, um poeta Arcade fazendo crônicas desse tipo, com humor, etc. Embora, me contradizendo, tem que encostar mais? Aqui? Dá para melhor? O Olavo Bilac tem boas crônicas, assim, ele é um prosador que destoa um pouco daquela poesia super séria dele e tal. Mas eu acho que tem a ver com essa profusão de grandes poetas, grandes cronistas do século XX, com essa coisa da linguagem do modernismo que sai de um olhar para o cotidiano, para o homem comum e para a oralidade, né? Outra coisa nessa... bom, isso aqui o Chico já deve ter falado, prosador do cotidiano, tem a ver com isso que estou falando, do olhar modernista para a coisa, do olhar do homem comum que não era valorizado na literatura. Isso começa a acontecer no século XIX, com o romantismo e tal, e chega no século XX na sua potência máxima. E aí tem esse final que falando da falta de assunto, que eu acho que esse assunto é tão gasto, que eu acho quase impossível escrever hoje uma crônica sobre isso, assim, mas ainda tem gente que faz, mas acho que é o maior clichê da crônica e que rendeu boas crônicas, que é não ter assunto e falar da crônica. Essa crônica mesmo, que é uma crônica metalinguística, é um pouco a crônica da falta de assunto, né? Alguns fazem-no de maneira simples e direta, sem caprichar demais no estilo, mas enfeitando-o aqui e ali desses pequenos achados que são a sua marca registrada e constituem um tópico infalível nas conversas do alheio daquela noite. Outros, de modo lento e elaborado, que o leitor deixa para mais tarde como um convite ao sono. A este se lê como quem mastiga com prazer grandes bolas de chicletes. Outros ainda, e constituem a maioria, tacam peito na máquina e cumprem o dever cotidiano da crônica com uma espécie de desespero numa atitude ou vai ou racha. Aos eufóricos, cuja prosa procura sempre infundir vida e alegria em seus leitores, e aos tristes que escrevem com o fito exclusivo de desanimar o gentil não só quanto à vida, como quanto à condição humana e às razões de viver. Há também os modestos que ocultam cuidadosamente a própria personalidade através do que dizem, e em contrapartida os vaidosos que castigam no pronome na primeira pessoa e colocam-se geralmente como a personagem principal de todas as situações. Como se diz que é preciso um pouco de tudo para fazer um mundo, todos estes marginais da imprensa, por assim dizer, têm o seu papel a cumprir. Uns afagam vaidades, outros as espicaçam, este é lido por puro deleite, aquele por puro vício. Mas uma coisa é certa, o público não dispensa a crônica e o cronista afirma-se cada vez mais como o cafezinho quente seguido de um bom cigarro que tanto prazer dão depois que se come. Coloque-se, porém, o ingrato leitor, no papel do cronista. Dias há em que positivamente a crônica não baixa. O cronista levanta-se, senta-se, lava as mãos, levanta-se de novo, chega à janela, dá uma telefonada a um amigo, põe um disco na vitrola, relê crônicas passadas em busca de inspiração e nada. Ele sabe que o tempo está correndo, que a sua página tem uma hora certa para fechar, que os linotipistas o estão esperando com impaciência, que o diretor do jornal está provavelmente coçando a cabeça e dizendo aos seus auxiliares: não há nada a fazer com fulano. Aí então é que, se ele é cronista mesmo, ele se pega pela gola e diz: vamos, escreve, ó mascarado, escreve uma crônica sobre esta cadeira que está em tua frente. E que ela seja bem feita e divirta os leitores. O negócio sai de qualquer maneira. O ideal para um cronista é ter sempre uma ou duas crônicas adiantadas, mas eu conheço muito poucos que o façam. Alguns tentam, quando começam, no afã de dar uma boa impressão ao diretor e ao secretário do jornal. Mas se ele é um verdadeiro cronista, um cronista que se preza, ao fim de 2 semanas estará gastando a metade do seu ordenado em mandar a sua crônica de táxi. E a verdade é que, em sua inocente maldade, tem um certo prazer em imaginar o suspiro de alívio e a correria que ela causa quando, tal uma filha desaparecida, chega de volta à casa paterna. Então, essa crônica eu acho que é legal porque ela faz um apanhado geral da situação do cronista em relação até ao diretor do jornal, né? Mas tem todo o universo da crônica tá aí, o cronista em casa sozinho, escrevendo, todos os tipos de cronistas, os temas das crônicas, essa coisa de não conseguir escrever e ter crônica na gaveta, todo mundo fala que não tem. Eu ouvi dizer que o Otto Lara Rezende só aceitou escrever para a Folha de São Paulo quando ele tinha 100 crônicas na gaveta de reserva. Mas aí quando ele começou a publicar, ele não publicou nenhuma das 100 crônicas, só publicava as novas. Assim. Então acho que deve ser verdade isso.
Alguma dúvida, assim? Querem comentar alguma coisa em relação às aulas anteriores? Não? Então, bom, peguei essa crônica do Vinícius, porque é uma crônica divertida, sobre crônica, por todos esses motivos que eu falei. E agora eu queria pegar um poema do Vinícius, que não está no Para Viver um Grande Amor, mas na antologia poética, que é o primeiro poema do... Não, são duas... É o Vinícius de Moraes, Esse bloquinho inteiro é Vinícius. O outro eu vou falando, não. Tá? Então, esse poema, Mensagem a Rubem Braga, é de 42 ou 43, se eu não me engano. Mas, enfim, foi publicado quando Rubem Braga estava na Itália durante a Segunda Guerra, fazendo a cobertura da campanha da FEB, né? Que depois ele publicou o livro com a FEB na Itália. Então, foi publicado em jornal antes. Então, até o fato de ser publicado em jornal, embora existam milhares de poemas que já foram publicados em jornais, tem um pouco a ver com essa coisa de, bom, o Rubem Braga era o cronista ali do Rio de Janeiro, que publicava todo dia no jornal, e aí vem o Vinícius e publica um poema em homenagem ao Rubem Braga, chama Mensagem a Rubem Braga, que é considerado nessa época já o maior cronista brasileiro. E eu acho que esse poema, como mais 2 ou 3 da obra do Vinícius, tem um tom de crônica muito explícito. Assim. Acho que isso aqui caberia perfeitamente em prosa. Mas tem alguns recursos aqui que eu acho que ele optou por... Bom, enfim, ele quis fazer um poema, mas tem poucas coisas aqui que eu acho que ficariam pouco melhores em prosa, se esse poema fosse corrido. A gente vai falar já. Bom, então, tem esse decassílabo aqui de epígrafe, que é os doces montes cônicos de feno, que tem uma explicação, que é decassílabo solto num postal de Rubem Braga da Itália. A meu amigo Rubem Braga, digam que vou, que vamos bem. Só não tenho coragem de escrever. Mas digam-lhe que é Natal, que os sinos estão batendo e estamos no cavalão. O menino vai nascer entre as lágrimas do tempo. Digam-lhe que os tempos estão duros, falta água, falta carne, falta às vezes o ar. Há uma angústia, mas fora isso vai se vivendo. Digam-lhe que é verão no Rio e apesar de hoje estar chovendo, amanhã certamente o céu se abrirá de azul sobre as meninas de maiô. Digam-lhe que Cachoeiro continua no mapa. Cachoeiro é a cidade do Rubem Braga, né? Digam-lhe que Cachoeiro continua no mapa e há meninas de maiô, altas e baixas, louras e morochas, e mesmo negras, muito engraçadinhas. Bom, aqui tem um momento de racismo do Vinícius de Moraes, né? Não, eu sou contra isso, mas... Digam-lhe, entretanto, que a falta de dignidade é considerável e as perspectivas pobres, mas sempre há algumas, poucas. Tirante isso, vai tudo bem no vermelhinho. Digam-lhe que a menina da caixa continua impassível, mas Caloca acha que ela está melhorando. Digam-lhe que Sesquiate continua tomando chope e eu também, malgrado uma Nossa, tá péssimo. Malgrado aqui é minúsculo, tá? Malgrado uma vitaminose B e o fígado ligeiramente inchado. Digam-lhe que o tédio às vezes é mortal, respira-se com a mais extrema dificuldade, bate-se e ninguém responde. Sem embargo, digam-lhe que as mulheres continuam passando no alto de seus saltos e a moda das saias curtas e das mangas japonesas dão-lhes um novo interesse. Ficam muito provocantes. O diabo de manhã, quando se sai para o trabalho, dá uma tristeza à rotina, para a tarde melhora. Oh, digam a ele, a meu amigo Rubem Braga, correspondente de guerra 250 FEB, atualmente em algum lugar da Itália, que ainda há auroras apesar de tudo e o esporro das cigarras na claridade matinal. Digam-lhe que o mar no Leblon, por quanto se encontre eventualmente cocoboiando devido aos despejos, continua a lavar todos os males. Digam-lhe, aliás, que há cocoboiando por aí tudo, mas quem não havendo marola, a gente se aguenta. Digam-lhe que escrevi uma carta terna contra os escritores mineiros. Ele ia gostar. Digam-lhe que outro dia vi Elza, simpatia, quase amor. Foi para os Estados Unidos e riu muito de eu lhe dizer que ela ia fazer falta à paisagem carioca. Seu riso me deu vontade de beber. A tarde ficou tensa e luminosa. Digam-lhe que outro dia, na Rua Larga, vi um menino em coma de fome. Coma de fome sou esquisito. Parece que, havendo coma, não devia haver fome, mas havia.
Mas em compensação estive depois com Aníbal, que embora não dê para alimentar ninguém, é um amigo. Digam-lhe que o Carlos Drummond tem escrito ótimos poemas, mas eu larguei o suplemento. Digam-lhe que está com cara de que vai haver muita miséria de fim de ano. Há, de um modo geral, uma acentuada tendência para se beber e uma ânsia nas pessoas de se esfregarem. Não, estrafegarem, desculpa. Digam-lhe que o compadre está na insulina, mas que a comadre está linda. Digam-lhe que de quando em vez o Miranda passa e ri com ar de astúcia. Digam-lhe, não se esqueçam de dizer a meu amigo Rubem Braga que comi camarões no Antero, ovas no Cabaça e vatapá no Furna. E que tomei plente, coquinho. Digam-lhe também que o Werneck prossegue namorado, está no tempo de caju e abacaxi e nas ruas já se perfumam os jasmineiros. Digam-lhe que tem havido poucos crimes passionais em proporção ao grande número de paixões à solta. Digam-lhe especialmente do azul da tarde carioca, recortado entre o Ministério da Educação e a ABI. Não creio que haja igual, mesmo em Capri. Digam-lhe, porém, que muito invejamos, Tati e eu, e as saudades são grandes, e eu seria muito feliz de poder estar um pouco a seu lado, fardado de segundo sargento. Digam ao meu amigo Rubem Braga que às vezes me sinto calhorda, mas reajo. Tenho tido maus momentos, mas reajo. Digam-lhe que continua aquele modesto lutador, porém batata. Que estou perfeitamente esclarecido e é bem capaz de nos revermos na Europa. Digam-lhe discretamente que isso seria uma alegria boa demais. Que se ele não mandar buscar Zorinha e Roberto antes, que certamente os levaremos conosco, que quero muito vê-lo em Paris, em Roma, em Bucareste. Digam ao meu amigo Rubem Braga que é pena estar chovendo aqui neste dia tão cheio de memórias. Mas que beberemos a sua saúde e ele há de estar entre nós. O bravo capitão Braga, seguramente o maior cronista do Brasil. Grave em seu gorro de campanha, suas sobrancelhas e seu bigode circunflexos, terno em seus olhos de pescador de fundo, feroz em seu focinho de lobo solitário, delicado em suas mãos e no seu modo de falar ao telefone, e brindaremos a sua figura, a sua poesia única, a sua revolta e o seu cavalheirismo, para que lá, entre as velhas paredes renascentes e os doces montes cônicos de feno, lá onde a cobra está fumando o seu moderado cigarro brasileiro, ele seja feliz também, e forte, e se lembre com saudades do Rio, de nós todos, e ai de mim. Bom, faz sentido que isso tem um tom de crônica ou não? De carta e crônica, tem um tom de carta porque tem esse remetente explícito, né? Que também tem muitas crônicas que tem uma crônica do Rubem Braga, não sei se o Chico trouxe, o Recado ao Senhor 903, pro vizinho. Então, também é uma carta para o vizinho, né? Então, tem muitos cronistas que fazem isso. O Antônio Prata, atualmente, faz bastante. Agora, tem algumas coisas aqui que só falar rapidinho para não parecer que é erro do coisa. O Vinícius não usa no final dos versos pontuação, não sei se deu para perceber. Quando tem vírgula, não é erro é uma coisa que o Eliot fazia também na poesia de língua inglesa. É uma espécie de economia da pontuação para não ficar excessiva. E todos os versos do Vinícius e do Manuel Bandeira começam com maiúscula, que é uma coisa antiga da poesia também, que isso se perdeu, mas então os versos que estão aqui com minúscula, na verdade é o verso de cima que está recuado aqui, porque não coube na página, tá? Bom, de poesia, eu acho que tem uma coisa de ritmo, né? Volta e meia tem um decassílabo aqui no meio, tem essa coisa do paralelo, da repetição, do digam-lhe, mas que poderia estar numa prosa também. Tanto é verdade que aqui tem um decassílabo do Rubem Braga que é no cartão postal, os doces montes cônicos de feno. E tem essa opção do poeta que fala, bom, isso é poesia. O poeta diz, isso é poesia, e a gente tem que acreditar se o poema é bom ou não. Agora, o tom, ele é todo em cima de uma coisa de crônica. Tem um sentimento geral, assim, meio de melancolia e uma alegria entre amigos, assim, mas os comentários são todos muito circunstanciais aqui. Tem coisa que a gente já não sabe mais o que é. Por exemplo, cadê? Bom, Vermelhinho aqui é um bar, né? O nome de um bar. Eles colocavam em itálico os nomes de restaurantes, antigamente. Vermelhinho é um bar, tem nomes de vários restaurantes. Aí tem essa piada, digam-lhe que Cachoeira continua no mapa, que é uma coisa que você faz com um amigo. O cara é uma cidade pequena ali, o Rubem Braga, o Vinícius do Rio, faz piada. O Cavalão é o nome do morro. Tem a balada do Cavalão, do Vinícius.
Bom, aí tem esses comentários sobre a moda das mulheres aqui. E aí, comentários sobre a praia, a situação, sabe? O Vinícius tem centenas de poemas sobre o mar, todos elevadíssimos, super sérios, tal. Aí, de repente, ele está falando sobre o cocô boiando, sabe? Não, eu acredito. Mas então, não é aquele mar, não é aquele mar idealizado de um poema romântico do começo da carreira do Vinícius, por exemplo. Isso é dos anos 40, durante a Segunda Guerra. Então, assim, acho que o que vai dando essa cara de crônica tem isso, essa coisa circunstancial muito forte no poema, coisa de um humor, que é um humor que raramente a gente vê em poemas, mesmo o humor do Manuel Bandeira, o humor do Vinícius, do Drummond, é outro tipo de humor, é um humor mais, no caso do Bandeira, um pouco mais melancólico, no caso do Drummond, às vezes é muito ácido. Aqui, esse humor do Vinícius é um humor entre amigos, assim, uma coisa que tem muito na crônica, principalmente porque esses caras todos eram amigos e muito, enfim, frequentadores de bar, etc. Tem um tom de conversa de botequim na crônica brasileira muito forte. Não em todos os cronistas, mas em muitos tem. Humberto Werneck, uma vez, eu vi ele defendendo que a crônica é o seguinte, a diferença entre a crônica e outros gêneros literários é que um cronista nunca pode parecer que ele está falando em cima de um palanque. O cronista tem que falar com o leitor ali na rua, é uma conversa cotidiana. E no caso desses caras fica muito evidente isso. Eu já vi o Marcelo Coelho, por exemplo, que não é um cronista, dizer que ele não concorda com isso que o Humberto fala. Ele fala que o bom cronista, e ele deu o exemplo, Rubem Braga, é o cara que entra numa... você acompanha como leitor, apesar de ter aquela função fática, ele fala com o leitor e tal, você acompanha uma espécie de viagem pessoal do cronista ali. Você entra no pensamento dele, no sentido mais profundo e não só da intimidade circunstancial do cara falar, olha, aqui meu despertador quebrou, por exemplo. Não só isso, mas você entra no tom da intimidade do cara. E eu acho que as duas coisas não se excluem. Assim. Acho que a crônica tem essa coisa banal, cotidiana, da conversa que um poema do Mallarmé, por exemplo, jamais vai ter. Porque está em versos e o Vinícius é o poeta, ele é meio igual o Picasso pegar uma pincelada e falar, bom, isso aqui é um quadro. Por que isso não é uma pincelada de uma criança? Né? Porque é o Picasso. Mas na arte moderna tem muito isso, né? Não, eu sinto que é uma carta, mas eu sinto que tem sutilezas de quebra de verso, por exemplo, que a maioria das pessoas que escrevem cartas não saberia fazer. Tem... Oi? Continuaria. E se tentasse quebrar para fazer virar um verso? Porque isso aqui não é... Porque uma carta é geralmente escrita em prosa. Sim. Mas assim, o poema é menos banal do que parece. Assim, tem uma leveza no tom, tudo, a gente entra tanto. Acho que isso é um sinal de que o poema funciona. A gente acredita que isso é uma mensagem muito direta do Vinícius para o Rubem Braga. Mas que ele, evidentemente, sabe que vai ser publicado no jornal, que é uma peça literária, que ele não está, de fato, fazendo uma carta para o Rubem Braga. A gente não fica de fora da carta exatamente. Então, assim, são os problemas que a arte moderna levanta, né? Por que isso é arte? Por que isso é poema? Eu não tenho dúvida que isso é poema, mas no final, por exemplo, uma outra coisa que vai ficando muito forte no poema é quando ele começa a fazer o retrato do Rubem Braga aqui. Que tem esse verso maravilhoso, que é feroz em seu focinho de lobo solitário. Né? Você vê o Rubem Braga nessa época. Quem vê a foto do Rubem Braga, já viram a foto do Rubem Braga na Itália, vestido de soldado? É exatamente isso, é um focinho de lobo solitário bravo, assim, tinha uma cara irritada. E tem essas metáforas todas no final, essa definição, esse retrato muito preciso, tal, que não é todo mundo que escreve cartas que consegue fazer, né? Então... Acho que sim. Eu confesso que a cobra está fumando, É? Ah, eu não sabia disso. Sempre achei que fosse... Ah, tá. Eu sempre pensei que fosse o lugar comum mesmo. A cobra está fumando, né?
Ah, obrigado. Aham. Agora, se vocês pensarem, quem gosta de poesia, tá, pensar que num poema o cara fala o Werneck continua enamorado, sabe? Isso é muito banal, né? Uma coisa que você jamais vai ler num poema do Vinícius dos primeiros livros, por exemplo. E mesmo naquele poema Sonetos e Baladas, dificilmente tem uma coisa dessa. Mas isso aqui é da antologia poética, que tem muita variação. Tem um outro poema que ele fala de Cavalcante e tal, que tem esse tom também. Você já está dizendo, é verdade. É. Isso dá uma distanciada, né? Cria uma espécie de... legal, você falou. E cria uma espécie de equivalência de distâncias entre o leitor e o Vinícius e o Rubem Braga, né? O leitor não está olhando de longe os dois conversando. Mas, enfim, tem uma série de coisas aqui. Aí tem essa coisa do bom humor, que é muito difícil ver em poema, muito difícil, e que é muito comum ver em crônica, que é esse momento que ele fala: outro dia vi Elza, simpatia, quase amor. Bom, isso aqui não tem nada mais coloquial. Outro dia vi não sei quem, né? Outro dia vi Elza, simpatia, quase amor. Foi para os Estados Unidos e riu muito de eu lhe dizer que ia fazer falta a paisagem carioca. Sabe, isso não é exatamente engraçado, é só uma coisa é um tom de bom humor, e não de humor, não é fazendo piada aqui. Ao mesmo tempo tem a piada lá sobre o cachorro de Itapemirim. E aqui tem essa coisa do humor, um humor negro aqui, pesado, que é viu um menino em coma de fome. Então, assim, tem várias coisas que esse coma de fome poderia entrar no poema, acho que caberia mais fácil. Agora, essa coisa da Elza, simpatia, quase amor, seria muito comum numa crônica, muito comum numa carta, mas quase impossível num poema. Porque tem essa confusão entre a poesia cômica, por exemplo, do Oswald de Andrade, parece que é só piada, a poesia é piada. Mas não é exatamente esse tipo de piada. Não é uma coisa do bom humor só. São piadas ferozes, são piadas com a história do Brasil, piadas com a língua e tal, mas esse tom aqui, que não tem uma consequência grave depois, é difícil em poesia. Então, esse poema, eu acho que é um achado por isso. Ele vai mandar uma carta, poema, para o maior cronista do Brasil e faz o poema dele ganhar um tom de crônica, uma espécie de deferência ao cronista, né? É uma homenagem dupla, né? Não só o que ele está dizendo, mas como ele está dizendo. Ele, como poeta, que teoricamente é um ser mais sublime que o cronista, se deixa influenciar pela crônica, pelo tom da crônica. Bom, a gente pode voltar a essas questões depois. Vamos ver se a gente lê mais alguma coisa. Bom, aí aqui, Para Viver um Grande Amor, que é aquele texto famoso do Vinícius, que eu tenho dúvida do quanto eu gosto desse texto, se ele não tem um lado meio cafona, mas esse Para Viver um Grande Amor, que dá título ao livro, a gente não precisa ler inteiro, mas vamos ler só o comecinho para levantar algumas questões aqui. Então, bom, para viver um grande amor, preciso de muita concentração e muito siso, muita seriedade, pouco riso para viver um grande amor. Para viver um grande amor, mister é ser um homem de uma só mulher, mister, né? Pois ser de muitas, poxa, é de colher, não tem nenhum valor. Então, ele vai repetir muito essa coisa do para viver um grande amor, ele volta como um estribilho, como uma coisa de poema. Então, assim, é um recurso de poesia num texto em prosa. Ao mesmo tempo, é um texto em prosa, com parágrafos muito curtos, que lembram um pouco os poemas em prosa, que começa com um cara para quem o Baudelaire dedica numa carta que abre o Spleen de Paris, os pequenos poemas em prosa do Baudelaire, que é considerado o primeiro livro de poemas em prosa moderno. E tem um livro anterior a isso, que é desse cara para quem ele dedica. Depois tem as Iluminações do Rimbaud, que são os poemas em prosa mais radicais do século XIX, que vai influenciar um monte de gente no século XX. Estou dizendo tudo isso para quê? Para esse poema, a forma dele lembra um pouco esses poemas em prosa. Ao mesmo tempo está num livro de crônicas. Ao mesmo tempo o Vinícius é um poeta. Tem recursos de poesia nesse texto aqui. Um deles é essa repetição do estribilho, para viver um grande amor, para viver um grande amor, como se fosse um refrão de um poema. Então, assim, a mistura de gêneros é muito grande nesse poema aqui. Tem pelo menos 3 gêneros misturados aqui: poesia, poema em prosa e crônica. Nessa segunda estrofe, nesse segundo parágrafo aqui, por ser de muitas, poxa, é de colher. Esse poxa é de colher é o cúmulo do coloquialismo, né? Uma coisa de oralidade total, assim. Que aí já é raro. Por exemplo, você não vai ver isso nem no Rimbaud, nem no Baudelaire.
Mas você vai encontrar, e poucas vezes, no Vinícius como poeta, mas você encontra no Vinícius como cronista. A gente viu no poema do Vinícius como em homenagem ao Rubem Braga. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é simples. Esse texto aqui, que dá nome ao livro, ele é uma espécie de síntese dessa mistura geral que esse livro do Vinícius representa, e que muita gente detesta, porque acha que ele baixou o nível da poesia dele aqui nesse livro. Tal. Eu acho uma bobagem, mas enfim. Bom, é isso. Eu não quero ler esse texto inteiro com vocês, mas queria dizer isso porque é um texto que dá título ao livro e etc. O poema seguinte também não está no livro Para Viver um Grande Amor. Não está na antologia poética. Eu peguei no site do Vinícius, não lembro em que livro que está. Mas enfim, é um poema clássico do Vinícius, aqueles poemas mais apaixonados dele mesmo. Mas aí o Vinícius ele tem uma forma parecida, ele é um pouco mais estreito, dá para ver só de olhar, assim, de bater os olhos. A forma é um pouquinho parecida com aquela mensagem Rubem Braga, mas que o Vinícius tem muitos poemas com essa forma, que vem um pouco da poesia inglesa. Acho que é o único poeta brasileiro que faz isso nessa época. Mas depois leiam em casa esse poema para vocês verem o Vinícius assim, poesia pura. Mas já uma poesia pura, decantada assim, durante a obra dele, não daquela primeira fase que é super elevada, tal. É uma poesia já com a influência do Manuel Bandeira, que foi muito importante para ele, uma poesia muito direta, muito tem uma elevação, mas não tem medo da linguagem cotidiana, não tem medo dos temas, mas o amor aqui não é mais o amor ideal, tem uma série de detalhes, enfim, de uma relação muito mundana entre homem e mulher aqui. Então, assim, eu acho que esse poema não dá para falar, isso aqui é crônica, isso aqui é influenciado pela crônica. Acho que não, acho que isso aqui é um poema do Vinícius influenciado pela poesia do Manuel Bandeira, pela poesia moderna mundial, etc. Mas eu acho legal dar uma olhada para ver os limites entre essa diferença entre esse poema, por exemplo, e o poema pro Rubem Braga. Tá? E aí tem uma outra crônica do Vinícius, essa sim eu quero ler com vocês, que chama Menino de Ilha. E aí já acho que é uma crônica poética no sentido mais... quando a gente fala que uma coisa é poética, assim, uma cena poética, sabe? O jeito que ele conta isso é poético. Não significa que exatamente ele está usando recursos da poesia e tal, mas o clima todo tem bastante poesia e o Vinícius tem várias crônicas assim. Nem sempre, mas tem muitas. Menino de Ilha. Às vezes, no calor mais forte, eu pulava de noite à janela com pés de gato e ia deitar-me junto ao mar. Acomodava-me na areia como uma cama fofa e abria as pernas aos alísios e ao luar. E em breve as frescas mãos da maré cheia, vinham coçar meus pés com seus dedos de água. Era indizivelmente bom. Com um simples olhar podia vigiar a casa, cuja janela deixava apenas encostada, mas por mero escrúpulo. Ninguém nos viria nunca fazer mal. Éramos gente querida na ilha, e a afeição daquela comunidade pobre manifestava-se constantemente em peixe fresco, cestas de caju, sacos de manga-espada. E em breve perdia-me naquela doce confusão de ruídos. O sussurro da maré montante, uma folha seca de amendoeira arrastada pelo vento, o gorgulho de um peixe saltando, a clarineta de meu amigo Augusto, tuberculoso e insone, solando valsas ofegantes na distância. A aragem entrava-me pelos calções, inflava-me a camisa sobre o peito, fazia-me festas nas axilas. Eu deixava a areia correr de entre meus dedos, sem saber ainda que aquilo era uma forma de cortar o tempo. Mas o tempo ainda não existia para mim, ou só existia nisso que era sempre vivo, nunca morto ou inútil. Quando não havia luar, era mais lindo e misterioso ainda, porque com a continuidade da mirada, o céu noturno ia desvendando pouco a pouco todas as suas estrelas, até as mais recônditas, e a negra abóbada acabava por formigar de luzes, como se todos os pirilampos do mundo estivessem luzindo na mais alta esfera. Depois acontecia que o céu se aproximava e eu chegava a distinguir o contorno das galáxias, e estrelas cadentes precipitavam-se como loucas em direção a mim, com as cabeleiras soltas, e acabavam por se apagar no enorme silêncio do infinito. E era uma tal multidão de astros a tremeluzir que, juro, às vezes tinha a impressão de ouvir o burburinho infantil de suas vozes.
E logo voltava ao mar com seu marulhar ilhéu, e um peixe pulava perto, e um cão latia, e uma folha seca de amendoeira era arrastada pelo vento, e se ouvia a tosse de Augusto longe, longe. Eu olhava a casa, não havia ninguém. Meus pais dormiam, minhas irmãs dormiam, meu irmão pequeno dormia mais que todos. Era indizivelmente bom. Havia ocasiões em que adormecia sem dormir, numa semiconsciência dos carinhos do vento e da água no meu rosto e nos meus pés. E que vinha-me do infinito uma tão grande paz e um tal sentimento de poesia que eu me entregava não a um sono, que não há sono diante do infinito, mas a um lacrimoso abandono que acabava por raptar-me de mim mesmo. Eu ia, coisa volátil, ao sabor dos ventos que me levavam para aquele mar de estrelas, sem forma e corpo, e ouvindo o breve cochicho das ondas que vinham desaguar nas minhas pernas. Mas, como dizê-lo, era sempre nesses momentos de perigosa inércia, de mística entrega, que a aurora vinha em meu auxílio. Pois a verdade é que, de súbito, eu sentia a sua mão fria pousar sobre minha testa e despertava do meu êxtase. Abria os olhos e lá estava ela sobre o mar pacificado, com seus grandes olhos brancos, suas asas sem ruído e seus seios cor-de-rosa, a mirar-me com um sorriso pálido que ia pouco a pouco desmanchando a noite em cinzas. E eu me levantava, sacudia a areia do meu corpo, dava um beijo de bom dia na face que ela me entregava, pulava a janela de volta, atravessava a casa com pés de gato e ia dormir direito em minha cama, com um gosto de frio em minha boca. Então, assim, isso aqui é uma crônica. Tem aquelas questões, por que isso é crônica? Por que não é um trecho de um livro de memórias? Aí tem essa outra questão. Porque está num livro de crônicas, porque foi publicado no espaço de um cronista, e só. Porque aqui é um tipo de crônica que o Vinícius faz bastante, o Paulo Mendes Campos tem algumas, que eu acho que assim, o pacto com o leitor já foi feito antes. Acho que dificilmente, se um cronista publicasse só esse tipo de texto, teria cara de crônica, ele seria chamado de cronista. Eu acho que assim, primeiro que não tem nada circunstancial aqui. Tem circunstancial tanto quanto qualquer texto tem alguma coisa circunstancial. Você lê um texto do século XIX, você fala, bom, isso é século XIX, isso aqui é século XX, isso aqui é um conto sobre, sei lá, passado na China, século XXI. Aí tudo tem circunstância, mas não tem aquele tipo de circunstância mais comezinha, assim, uma coisa que tende a ficar incompreensível para o leitor daqui a 20 anos, por exemplo. Então, sim, mas essa é a ideia mesmo. Não, existe essa classificação de poema em prosa, existe. O que eu acho é que o fato do Vinícius ser um poeta, ser um grande cronista e colocar esse texto na coluna dele do jornal e depois num livro de crônicas, que está lá, Crônicas e Poemas, ou Para Viver um Grande Amor, dá a esse texto uma... Porque a crônica tem muito a ver com o contexto onde ela é publicada. Então, você pega um texto desse no jornal, é maravilhoso. Fala, nossa, como um texto lírico, parece um poema. Todo mundo fala isso, né? Porque é isso, porque tem metáforas, tem aliterações, tem um senso do ritmo muito forte aqui. No final, essa coisa que parece um final de poema, com um gosto de frio em minha boca. Parece um final do poema do Vinícius. Então, assim, tem tudo de poesia nesse texto. E tem pouco de crônica, que a gente associa a crônica, que isso que eu estava falando no começo, que muito cronista, que é só cronista, associa a crônica. A crônica é fato cotidiano que vai embrulhar peixe, o jornal que vai embrulhar o peixe no dia seguinte. E não é. Os maiores cronistas fizeram justamente mais do que isso. Apesar de terem feito isso também, e eu não acho que uma boa crônica... Então, tem uma série de questões que a crônica levanta. Não acho que uma boa crônica, ela tem que, por ela ser extremamente lírica, ela tem que ser considerada um poema em prosa, por exemplo. Nem acho que uma crônica narrativa muito boa, como uma do Rubem Braga, tem que ser considerada um conto. Porque eu acho que empobrece a crônica. Então, o que é a crônica? É texto ruim? Entendeu? Tudo que fica muito bom vira outra coisa? Não, a crônica é a crônica, que é um gênero misto, cheio de influências, cheio de coisas que atravessam o gênero, e que eu acho que isso é a beleza da crônica. Eu gosto justamente de cronista que consegue variar bastante. Apesar do Rubem Braga não variar muito, né? Mas tem
essa coisa do contexto onde a crônica é publicada, que eu acho que faz parte do jogo, e eu acho que o cronista ele não quer que esse contexto seja abolido. Quer dizer o seguinte, eu não acho que o Vinícius, quando ele publica isso no livro de crônicas, eu não acho que ele queira que o leitor fale, puta, ele podia ter feito mais uns 10 desse e feito um livro de poemas em prosa. Entendeu? Porque aí eu acho que se ele fosse fazer um poema em prosa, ele já escreveria outra coisa. Agora, caberia num livro de poemas em prosa? Caberia. Não tem nada que fala, não, isso aqui não é um poema em prosa. Você lê os poemas em prosa do Baudelaire, por exemplo, são mais narrativos e menos poéticos, num certo sentido, do que esse poema, do que essa crônica do Vinícius, por exemplo. E esse texto, por exemplo, é mais poético do que a crônica, do que o poema Mensagem a Rubem Braga. Então, assim, eu peguei esses 5 textos do Vinícius justamente para complicar a questão aqui. Então, primeiro, vamos voltar para não ficar bem claro o que eu falei. Então, Mensagem a Rubem Braga é poema influenciado pelo tom da crônica, vou ser bem didático e repetitivo. O segundo exercício da crônica é uma crônica típica e metalinguística, falando sobre a própria crônica e falando sobre a falta de assunto, que é um tema clássico da crônica. O terceiro é uma crônica ou um poema em prosa, ou uma crônica influenciada pela poesia, aquela coisa do estribilho, etc., das repetições e do tema e do lirismo. E esse quarto aqui, O Amor dos Homens, é um poema moderno, típico, assim, não tem nada de crônica, embora tenha pontos em comum, porque qualquer poema que trate minimamente do cotidiano, você pode falar, tem uma influência da crônica aqui, mas eu acho forçar a barra aqui nesse caso. E aí tem esse texto, Menino de Ilha, que eu acho que é um exemplo clássico do que é uma crônica poética. E eu acho que, assim, é o tipo de crônica poética que é difícil de fazer, porque aí tem aquela coisa de... É o Vinícius que está escrevendo, aí tem aquela coisa de o cara vai fazer uma coisa meio poética, mas fica cafona, fica meio erra o tom. Então, eu acho que tem que tomar cuidado. E o Vinícius, ele atira alto, assim, né? Você vai... arrisca muito, você vai ver aqui, de repente ele vai falando em mística entrega. É difícil chegar nessa expressão, mística entrega, sem ficar completamente absurdo e despropositado. Bom, então tá bom. Sobre o Vinícius é isso que eu queria falar. Acho que vale a pena, quem quiser pensar sobre isso, ler 3 livros do Vinícius. O Poema, Sonetos e Baladas, que é meio o auge da poesia do Vinícius, a poesia da segunda fase do Vinícius, que é já influenciada pela poesia moderna, pelo Manuel Bandeira, etc. O Para Viver um Grande Amor, que é um livro com crônicas e com poemas. E tem poema com cara de crônica, tem crônica com cara de poesia, etc. E o Para uma Menina com uma Flor, que são só crônicas, e aí é legal também para ver quem já está afiado com a dicção, com as dicções dos tons que o Vinícius assume nas crônicas, dá para ver bem essa coisa de crônica que é um caos engraçado, crônica que é uma história lírica, mas também que é uma crônica, você vê evidentemente é uma crônica, não tem uma coisa muito elevada, mas enfim, ele tem uma crônica sobre quando ele morava em Paris, quando ele morava em Los Angeles, etc. E tem crônicas abertamente líricas e românticas, tal, que é como a crônica que dá título ao livro para uma Menina com uma Flor. Tá? Bom, aí, depois do Vinícius, queria ler com vocês uma crônica do Paulo Mendes Campos que chama O Cego de Ipanema, que dá título a um livro dele que se chama O Cego de Ipanema. O Paulo Mendes Campos fizeram o seguinte com a obra dele: eles estão reeditando por temas, o que eu acho um despropósito. Assim, o cara passou a vida inteira organizando a obra dele em livros, um livro chama O Cego de Ipanema, etc. E aí eles desmembram todos os livros, a editora, e colocam os textos, crônicas sobre futebol, crônicas sobre amor, crônicas lírico-existenciais, tal, que eu acho que não é assim que ele queria que a obra dele fosse lida, né? Então... Mas para vocês verem como a crônica é um gênero desprezado. Jamais um editor teria coragem de pegar os poemas do Manuel Bandeira e destrinchar em temas. Apesar que o Kozak fez isso, né? Os poemas religiosos, mas foi uma coisa específica. Mas ninguém faria isso, pegar a obra do Drummond e falar, agora vai ser, vamos reeditar a obra do Drummond, mas não como ele quis. A gente vai colocar agora só poemas sobre a infância, poemas sobre a Segunda Guerra, poemas sobre, sei lá. Então, assim, é porque a crônica é considerada isso, é uma coisa do jornal, o livro não é considerado...
O livro de crônicas parece uma coisa que era a poesia antigamente, que é essa coisa do conjunto, uma espécie de balaio cheio de textos avulsos. Os livros de poemas eram assim, até As Flores do Mal do Baudelaire, que vem e fala, bom, um livro é um livro, o poema está aqui, não o primeiro poema é o primeiro poema, não por acaso, o segundo poema também tem uma função, o último também, etc. Que é como a poesia moderna se configurou. Bom, aí queria ler com vocês esse texto do Paulo Mendes Campos, que é O Cego de Ipanema, que dava título ao livro dele, O Cego de Ipanema. Mas agora está no livro... Como é o nome daquela crônica sobre o amor dele? O Amor Acaba. O Amor Acaba e outras crônicas, uma coisa assim. Bom. Não, mas antes de ler, eu sempre tenho dúvida o que a gente lê primeiro, O Cego de Ipanema ou O Cego do Rilke, do poeta alemão. Mas vamos ler O Cego do Rilke primeiro, porque é mais fácil de retomar depois. Esse poema, O Cego, tem alemão do lado, para quem sabe alemão, não é o meu caso, e traduzido pelo Augusto de Campos. Então é o Rilke, poema do Rilke, não está escrito aí, de um livro que se chama Coisas e Anjos de Rilke. São traduções do Augusto de Campos dos poemas do Rilke. Coisas e Anjos de Rilke. Vale muito a pena quem gosta de poesia ler esse livro. Que são os poemas... O Rilke é conhecido por ser um poeta metafísico, existencial, etc. Mas o Augusto de Campos traduz esses dois livros dele, que são os poemas... Não, Novos Poemas e Novos Poemas 2, que são poemas que ele escreveu a partir de um comentário do Rodin, o escultor, de quem o Rilke era secretário. O Rodin falou para ele, por que você fica escrevendo só sobre essas coisas místicas, cósmicas, e Deus, e lirismo puro, ideal, etc. Você não escreve sobre coisas reais. Você não tem que escrever sobre a pantera do Jardim des Plantes, de Paris. Lá. Aí ele vai no Jardim des Plantes e escreve um poema famoso sobre a pantera. Está nesses livros. Bom, e aí tem esse poema do Cego, do Coisa, que é um poema que eu quero que vocês leiam esse poema como um poema objetivista do Rilke. Ele quer descrever um cego. O que é um cego? Claro que nessa descrição, nesse livro inteiro são descrições, são retratos ou descrições de coisas, de objetos. Então, essa descrição diz muito sobre a interioridade do personagem. Claro, isso é evidente, mas senão seria muito banal. Mas ele não se permite divagar. É tudo muito objetivo, assim. Por isso que Augusto de Campos, claro, gosta. Então, o cego. Ele caminha e interrompe a cidade, que não existe em sua cela escura. Como uma escura rachadura, numa taça atravessa a claridade. Sombras das coisas, como numa folha, nele se riscam sem que ele as acolha. Só sensações de tato, como sondas, captam o mundo em diminutas ondas. Serenidade, resistência. Como se a espera de escolher alguém atento. Ele soergue, quase em reverência, a mão, como num casamento. Então, tem uma coisa curiosa nesse poema, que é a coisa da métrica. Então, os dois primeiros versos têm 10 sílabas, o terceiro tem 8, o quarto tem 10. Aí, a segunda estrofe é 10, 10, 10, 10, tudo 10. E a terceira estrofe é 8, 12, 10, 8. Eu não sei se em alemão é assim. Eu precisava falar com alguém que sabe alemão, mas não... Na verdade, só percebi esses dias, então não deu tempo. Mas não é comum esse tipo de métrica variando tanto. Assim. Agora, ao mesmo tempo, os versos são todos de metros muito tradicionais da lírica portuguesa, que é o 10 sílabas, o decassílabo, 12 sílabas o alexandrino, e o de 8 sílabas é o octassílabo, que sei lá, o verso que o João Cabral usa muito, por exemplo. Então não é uma coisa totalmente gratuita, não é em verso livre esse poema. Bom, deu para pegar assim, a coisa da imagem do cego aqui? Ele está descrevendo um cego andando na cidade e essa cidade não existe. O Paulo Mendes Campos vai falar a mesma coisa na crônica depois. Então ele vive numa cela escura, as metáforas são todas muito parecidas. Cela escura, como uma escura rachadura numa taça atravessa a claridade. Olha que coisa curiosa, assim, o cego como uma rachadura da realidade. A realidade toda
luminosa e o cego um ponto de escuridão. O cara não vê nada e quase surreal essa imagem, né? Então, sombras das coisas, como numa folha, neles se riscam sem que ele as acolha. Então, o cara não capta a sombra, tudo é escuro. Daí vem o tato, como sondas, capta o mundo em diminutas ondas. É tudo muito objetivo, não tem... a subjetividade vem do que a gente imagina das imagens, mas ele não desdobra em análises subjetivas aqui. Aqui é o único momento, né? Serenidade e resistência. Dá duas definições aqui que tem a ver com essa vida de cego, né? Como se a espera de escolher alguém atento, ele soergue quase em reverência a mão, como num casamento. Como se estivesse casando, né? Acho que é uma imagem de pôr o anel, alguma coisa assim. Então ele escolhe alguém para pedir ajuda, alguma coisa assim. Bom, isso é um poema do Rilke. O Rilke é o exemplo do poeta sério, poeta elevado, não nesse poema exatamente, mas nas elegias de Duino, nos sonetos Orfeu e tal. Mas então, assim, eu peguei isso aqui pelo seguinte: a crônica, para quebrar essa coisa da crônica como sempre uma coisa engraçadinha. Não acho que para ser crônica tem que ficar fazendo piada o tempo todo. Então, assim, o Cego, do Rilke, é um poema no sentido mais estrito da palavra. Assim. Se você teve aquela dúvida sobre se aquela mensagem a Rubem Braga era poema ou não, e de fato é uma dúvida que dá para surgir, aqui acho que ninguém tem dúvida de que esse poema é um poema. Mesmo porque ele é metrificado, rimado, é um poeta que todo mundo sabe que é sério, que a geração de 45, que é a geração mais séria e chata da literatura brasileira, pegou como exemplo de poeta... Fala, desculpa. Sim, está toda rimada. Ah, mas é Augusto de Campos, ele é o maior tradutor brasileiro, né? Não, é tudo... Eu nem pedi para ninguém que sabe alemão conferir aqui, porque eu sei que o Augusto de Campos, ele às vezes aproxima imagens, ele, em nome de outros recursos da poesia, ele altera um pouquinho, às vezes, a imagem, mas eu acho que sempre o poema ganha com isso em português. Dá para ler isso aqui como um poema em português perfeitamente. Bom, aí, o Paulo Mendes Campos, que toda vez que se fala sobre crônica no Brasil, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Eu confesso que o Fernando Sabino é o que eu menos conheço e menos gosto eu já li 2, 3 livros dele, não me pega muito. Então eu nunca parei para pensar muito nele. Mas dos cronistas que eu gosto, desses 3, o Paulo Mendes Campos, se o Rubem Braga é o exemplo do cronista, assim, ele pega coisas muito miúdas, uma espécie de Manuel Bandeira da crônica, né? Pega temas muito pequenos e eleva isso, dá uma dignidade no tom certo, na medida certa, e fica sempre uma coisa muito única e poderosa, mas sem ultrapassar os limites que aquele objeto o levam a trabalhar. O Paulo Mendes Campos, eu acho que ele é o cronista menos cronista no sentido mais comum do termo, assim. Pelo menos das coisas que eu li dele, ele é mais trágico, a linguagem é mais próxima da poesia, e não necessariamente ele está querendo fazer poesia como naquela crônica do Vinícius Menino de Ilha, que é um tom lírico. Às vezes o Paulo Mendes Campos lembra muito os poemas do Dylan Thomas, assim, uma coisa que ele adorava, essa coisa da poesia inglesa trágica e muito sensorial, tal. Isso eu nunca ouço falar por aí, porque as pessoas associam muito a crônica a essa coisa do caos, da piada, etc. Então, vamos ver se o Cego de Ipanema... Isso aqui é uma crônica, mas eu estou dizendo isso porque, assim, eu já vi muito cronista estragar a crônica fazendo piada em hora errada, assim, hora que o tom não pede para ser engraçado e o cronista obriga a fazer aquilo, baixar um pouco o nível para ser classificado de crônica. E eu acho que o Paulo Mendes Campos ele nunca erra nesse sentido, sempre... Se o tom é elevado, ele vai naquela toada longe, assim. Vamos lá. Há bastante tempo que não o vejo e me pergunto se terá morrido ou adoecido. É um homem moço e branco. Caminha depressa e ritmado, a cabeça balançando no alto, como um instrumento, a captar os ruídos, os perigos, as ameaças da terra. Então aqui já lembra aquele cego do Rilke, né?
É muito parecida essa imagem da cabeça meio na realidade. E aí já vem essa captar as ameaças da Terra, sabe? Isso aqui não é piada. É uma coisa existencial forte mesmo. Assim. O tom já vai lá para cima. Os cegos, habitantes de mundo esquemático, sabem aonde ir, desconhecendo as nossas incertezas e perplexidades. Sua bengala bate na calçada com um barulho seco e compassado, investigando o mundo geométrico. A cidade é um vasto diagrama de que ele conhece as distâncias, as curvas, os ângulos. Sua vida é uma série de operações matemáticas, enquanto a nossa costuma ser uma improvisação constante, uma tonteira, um desvario. Sua sobrevivência é um cálculo. Então, assim, nesse único parágrafo ele já jogou muita coisa aqui, né? O tom todo é... E aí ele coloca o leitor em contraponto, né? Os não cegos em contraponto com esse cego. Você sai desse conforto que geralmente o cronista te deixa, né? Você está na sua poltrona no sábado e no domingo lendo... Você não tem nada a ver com aquilo. Você só está lendo ali para se divertir, lendo aquilo para se divertir. Aqui ele já te jogou essa coisa da improvisação constante, uma tonteira, um desvario, que já atrapalhou todo o conforto do leitor, né? Ele parava ali na esquina, inclinava a cabeça para o lado, de onde vêm ônibus monstruosos, automóveis traiçoeiros, animais violentos da selva de asfalto. Se da rua chegasse apenas o vago e inquieto ruído a que chamamos silêncio, ele a atravessava como um bicho assustado, sumia dentro da toca, que é um botequim sombrio. Então, assim, essa coisa do botequim, que é um tema tão banal em crônica, aqui quando ele fala em botequim sombrio, que é a toca do cego, não tem nada de banal. O botequim tá com outra cara, parece uma coisa expressionista, assim, uma coisa... Não tem nada a ver com o tom. Não vai entrar aqui o garçom que vai fazer uma brincadeira com o Paulo Mendes Campos e falar, ei, onde tá o cego? Então não vai ter isso. Outro tom, não cabe aqui. Às vezes, ao cruzar a rua, um automóvel encostado à calçada impedia-lhe a passagem. Ao chocar-se com o obstáculo, seu corpo estremecia. Ele disfarçava como se tivesse apenas tropeçado e permanecia por alguns momentos em plena rua, como se a frustração o obrigasse a desafiar a morte. Mora em uma garagem, deixou crescer uma barba espessa e preta, só anda de tamancos. De profissão, por estranho que seja, faz chaves e conserva fechaduras, chaves perfeitas, chaves que só os cegos podem fazer. Isso aqui parece quase literário, parece que ele inventou, né? De tão perfeito um cego fazer chaves que só os cegos podem fazer. Vive ou vivia da garagem do botequim, onde bebe, conversa e escuta rádio. Os trabalhadores que almoçam lá o tratam afavelmente, os porteiros conversam com ele. Amigos meus que o viram a caminhar com agilidade e segurança não quiseram acreditar que fosse completamente cego. Outra vez, quando ele passava, uma pessoa ao meu lado fez um comentário que parecia esquisito e, entretanto, apenas nascia da simplicidade com que devemos reconhecer a evidência. Já reparou como ele é elegante? Seu rosto alçado, seu passo firme a disfarçar um temor quase imperceptível, seus olhos vazios de qualquer expressão familiar, suas roupas rotas compunham uma figura misteriosamente elegante, de uma elegância hostil, uma elegância que as nossas limitações e hábitos mentais jamais conseguirão exprimir. Às vezes, revolta-se perigosamente contra o seu fado. Há alguns anos, saíra do boteco e se postara em atitude estranha atrás de um carro encostado ao meio-fio. Esperei um pouco na esquina. Parecia estar à espreita de alguma coisa, uma espreita sem olhos, um pressentimento animal. A rua estava quieta, só um carro vinha descendo quase silenciosamente. O cego se contraía à medida que o automóvel se aproximava. Quando o carro chegou à altura do ponto em que se encontrava, ele saltou agilmente à sua frente. O motorista brecou a um palmo de seu corpo, enquanto o cego vibrava a bengala contra o motor, gritando: "Está pensando que você é o dono da rua?" Outra vez eu o vi em um momento particular de mansidão e ternura. Um rapaz que limpava um Cadillac sobre o passeio deixou que ele apalpasse todo o carro. Suas mãos percorreram os paralamas, o painel, os faróis, os frisos. Seu rosto se iluminava, deslumbrado, como se seus olhos vissem pela primeira vez uma grande cachoeira, o mar de encontro aos rochedos, uma tempestade, uma bela mulher. Bom, aqui pura poesia, né? Aqui parece o Vinícius, aqui a coisa das metáforas, comparações e tal. E não me esqueço também de um domingo, quando ele saía do boteco, sol morno e pesado. Meu irmão cego estava completamente bêbado. Encostava-se à parede em um equilíbrio improvável. Ao contrário de outros homens que se embriagavam aos domingos e cujo rosto fica irônico ou feroz, ele mantinha uma expressão ostensiva de seriedade.
A solidão de um cego rodeava a cena e a comentava. Era uma agonia magnífica. O cego de Ipanema representava, naquele momento, todas as alegorias da noite escura da alma, que é a nossa vida sobre a terra. A poesia se servia dele para manifestar-se aos que passavam. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Com esforço, despregava-se da parede, mas então já não encontrava o mundo. Tornava-se um homem trêmulo e desamparado como qualquer um de nós. A agressividade que lhe empresta a segurança desaparecera. A cegueira não mais o iluminava como o céu opaco e furioso. Sol opaco, desculpa. Naquele instante ele era só um pobre cego. Seu corpo gingava para um lado, para o outro. A bengala espetava o chão, evitando a queda. Voltava, assustado, à certeza da parede, para recomeçar momentos depois a tentativa desesperadora de desprender-se da embriaguez e da terra, que é um globo cego girando no caos. Então, assim, esse final, não resta dúvida de que o tom aqui não é o tom que a gente está acostumado a associar à crônica, que é uma coisa elevada mesmo, séria, como o tema pede, como ele quer descrever o cego. E esse personagem no final fica trágico. E esse leitor que estava completamente esperando a croniquinha dele do final de semana para dar risada, qualquer coisa do tipo, fica numa sensação de instabilidade total. Fica tão cego quanto o cego de Ipanema, que fica esse símbolo do humano, né? Ele é só mais humano. Ele fica mais humano que os não cegos, apesar de não ter uma grande coisa da humanidade, que é a visão. Ele se torna mais humano justamente por se tornar mais frágil em relação a tudo isso que Paulo Mendes Campos coloca como o entorno do cego, e que eu acho que está no poema do Hilke também. Eu acho que assim, é uma questão de adequação aqui do que o gênero pede aqui. Aqui, claro, tem mais detalhes. Uma vez... Aqui a prosa pede isso, uma conversa pede isso, um conto pede isso, um romance pede isso. Mas não necessariamente os elementos narrativos que essa crônica pede para o cronista, para o Paulo Mendes Campos, não necessariamente são elementos que tornam o texto dele, o tom do texto dele, menos sério que o tom do texto do Hilke, que, como eu disse, é um exemplo de poeta sério. Então, eu não vejo, assim, eu não vejo nenhum dos... Eu leio esses dois textos há muito tempo, eu não consigo achar que o poema do Hilke é melhor, por exemplo. É aquela coisa de falar, mas aqui ele vai mais longe. Eu não acho. Acho que o texto do Paulo Mendes Campos vai tão tragicamente longe quanto o do Hilke. E eu acho que isso não é pouco, porque... Bom, acho que eu vou começar a repetir o que eu já falei, né? Vamos. Sim, E é um dos temas do Paulo Mendes Campos. Tem muito disso, assim. Bom, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, por favor. Bom, mas o Paulo Mendes Campos é um cronista que vale muito a pena ler, assim, sem pensar muito em tudo que a gente já sabe sobre crônica, sem muito preconceito, assim, sabe? Porque ele muda algumas coisas que a gente tem preconcebidas, assim. Bom, agora eu vou falar uma coisa que é quase o contrário do que eu disse sobre Paulo Mendes Campos. Bom, para a maioria dos leitores de poesia, dos críticos, etc., brasileiros, o Carlos Drummond de Andrade é o maior poeta brasileiro. Isso a gente pode discutir se é ou não é, mas não comigo, vocês podem discutir com outras pessoas. Mas, enfim, é um dos grandes poetas brasileiros, talvez pelo menos o mais complexo, uma obra mais cheia de temas e variações de ritmos e tudo que você pode imaginar tem lá. Bom, o Drummond, sendo esse super poeta, e talvez o poeta chegou mais longe na poesia brasileira moderna, ele como prosador, como cronista, eu sinceramente acho que é muito aquém da poesia dele. Uma coisa que eu não acho que por exemplo, a prosa do Vinícius. Eu acho que a crônica do Vinícius, se você leva a crônica a sério, tem muita gente que não leva, né? Eu tenho muito preconceito em relação à crônica, mas se você leva a crônica como um gênero que vale a pena ser lido, o Vinícius foi muito longe na crônica, com várias... enfim, atacou a crônica em vários ângulos, muita variação de temas e tons e tal. O Drummond, ele escreveu muita prosa, fez crônica a vida inteira, fazia 3 crônicas por semana. Ele dizia que era o jeito de pagar o leite
das crianças, no caso era uma só, mas enfim. Mas eu recentemente tive que participar de um evento para discutir a prosa do Drummond e fui ler para valer as coisas dele, assim. E eu achei muito irregular, assim. É um tipo de prosador que eu jamais ficaria indicando para amigos, assim. Você precisa ler tal livro e tal. Não dá essa vontade, assim. E quando eu não tenho essa vontade, geralmente é porque eu estou tentando gostar e não estou gostando muito. Mas, para não fazer nenhuma injustiça ao Drummond, é um ponto de vista muito pessoal, mas assim, eu já ouvi outras pessoas criticando a prosa dele. Eu não sou o único, não. Não é uma coisa muito minha. Bom, os livros dele, a Kozak lançou 2 livros dele recentemente, super bem editados, tal, que são os livros de prosa não necessariamente ficcional. Tem um tom mais de ensaio ali no Drummond. E aí eu acho que são melhores. É o Passeios na Ilha, é um livro bem... Você aprende muita coisa ali. E Passeios na Ilha, e o outro é o... Alguém sabe? Esqueci agora. Bom, são os 2 livros que a Kozak publicou. São 2 livros diferentes. Os 2 não são de crônica pura, apesar de já ter alguns textos ali publicados em jornal que já tem uma cara de crônica, que depois, quando ele começa a fazer crônica mesmo, você vê que é por ali que ele vai. O livro mais falado do Drummond de crônicas é o Fala Amendoeira. Então, quem quiser ler um livro dele, leia esse. Os textos que a gente vai ler dele aqui são desse livro, Fala Amendoeira. Mesmo esse livro, que é o primeiro livro de crônicas dele, e ele já era, assim... Já tinha feito a melhor parte da obra poética dele, já tinha escrito. Não é que ele estava começando, não. Ele era um grande poeta já. E eu acho que, às vezes, o Drummond, como cronista, ele assume uma postura que nos poemas aparece, mas de um jeito muito mais complexo e interessante, assim. Ele assume uma postura meio de burocrata, assim, sabe? Tem uma crônica que ele fala, é carnaval no Rio e eu tô aqui em casa recortando papéis, uma coisa assim, sabe? Ele tá sempre fora dos acontecimentos. Isso tem a ver com a poesia dele, tem a ver com a personalidade dele e tal, mas é um gosto que fica um pouco, uma cara meio de vovô, assim, sabe? Tem uma coisa na crônica dele que me incomoda. Eu não me convence sempre, assim. Mas tem grandes crônicas, evidentemente. Não é? Tô falando de nada menos que do Drummond, mas eu queria ressaltar isso, assim, que o Drummond, ele, como cronista, parece que ele não tenta ser tão bom quanto ele é como poeta, assim. Que é uma coisa que o Vinícius, obviamente, tenta, até porque ele publica um livro com crônicas e poemas juntos, assim. Eu acho que é impossível imaginar um livro do Drummond ele pegar, sei lá, o Claro Enigma, aquela obra-prima da poesia brasileira, e colocar junto as crônicas que ele estava escrevendo no momento, sabe? Acho que impensável, acho que ele jamais faria isso. Bom, mas dentro disso, eu acho que o Drummond ele é melhor como cronista quando ele vai justamente na crônica. Tem uma crônica ou outra poética que são bonitas e tal, mas eu acho que ele é melhor quando ele conta essas histórias meio engraçadas, meio... a crônica típica mesmo, assim. Se você ler só a prosa do Drummond, eu imagino que se alguém começar a ler o Drummond sem ouvir falar que ele é poeta, jamais vai imaginar que aquele cara é um poeta, assim. Eu acho que a prosa dele não revela isso. Bom, depois de todas essas críticas, vamos ler uma crônica muito boa do Drummond, que é o... Não quero parecer pretencioso aqui falando do Drummond, porque eu tive que ler os livros dele e fiquei meio decepcionado com o que eu li, assim. Imagina, eu sou o maior fã dele. Mas é a primeira crônica do Fala Amendoeira, que chama Garbo Novidades. E aí levanta uma grande questão sobre a crônica, que depois eu falo, que senão vai estragar. Alguém já leu essa crônica? Um semanário francês publicou a biografia de Greta Garbo e, embora não conte nada de novo sobre esse fenômeno cinematográfico desconhecido da geração mais moça, atraiu a atenção dos leitores. A este humilde cronista, a publicação interessou, sobretudo, porque ele abriu a urna das recordações, e ainda porque ele permite desvendar um pequeno segredo velho de 26 anos, e os senhores sabem como segredos, à força de envelhecer, perdem a significação.
Passado um quarto de século, considero-me desobrigado do compromisso assumido naquela tarde de outono no Parque Municipal de Belo Horizonte e revelarei uma página, meia página se tanto, da vida particular de Greta Garbo. Está dito na biografia da Paris Match que, depois de recusar o papel de Vamp em As Mulheres Adoram Diamantes, oferecido por Louise Mayer, a extraordinária atriz se fechou em copas por 5 meses em seus aposentos no Hotel Miramar, em Santa Mônica, até obter aumento de salário. É falso. Durante esse período, Greta viajou incógnita pela América do Sul, possuída de tédium vitae, e foi dar com sua angulosa e perturbadora figura na capital mineira, onde apenas 3 pessoas lhe conheceram a identidade. Corria o ano de 1929 e como corria? A luta pela sucessão do presidente Washington Luiz assumira desde logo aspecto violento, mas não deixávamos, eu e um grupo de amigos diletos, de frequentar o cineminha local, onde a Garbo, já em pleno fastígio da glória, desbancava todas as estrelas do mundo. Certa manhã, pálido e emocionado, o poeta Abigar Renault bateu-me à porta reclamando cooperação. Uma senhora estrangeira chegaria pelo noturno da Central às 10 horas, isto é, às 3 da tarde, pois o trem vinha sempre atrasado. Fora-lhe recomendada por um professor sueco, então nos Estados Unidos, com quem Abigar se correspondia a respeito de poetas elisabetianos. Tínhamos de reservar-lhe aposentos no grande hotel do Arcângelo Maleta e proporcionar-lhe distrações campestres. Mas a senhora fazia questão de não travar relações com ninguém, e se ele, Abigar, queria os meus serviços, era em razão de nossa fraterna amizade. Tomamos providências e à tardinha vimos descer do carro dormitório, dentro de um capotão cinza que lhe cobria o queixo e por trás dos primeiros óculos pretos que uma filha de Eva usou naquelas paragens, um vulto feminino estranho e seco, pisando duro em sapatões de salto baixo. Mal franzi os lábios para cumprimentar o meu amigo, olhou-me como um carregador e disse-nos: "I want to be alone." Depois manifestou os dentes num largo sorriso, como a explicar: "Mas isso não atinge a vocês." E de fato, nos dias que se seguiram, mostrou-se cordialíssima conosco, sempre através dos conhecimentos de inglês de Abigar, já então notáveis. Não tardei, por iluminação poética, a identificar a misteriosa viajante que dava grandes passeios pela Serra do Curral acima, e um dia se dispôs a ir a pé a Sabará, empresa de que a dissuadíamos horrorizados. Revelei a Abigar minha descoberta e ele, arregalando os olhos, suplicou-me por tudo quanto fosse sagrado para mim que não contasse a ninguém. Fiz-lhe a vontade. Os outros amigos ignoraram tudo. Capanema, Emílio Moura, Milton Campos, João Pinheiro Filho, etc. Olhavam-nos surpresos ante aquela relação estranha. Explicamos que se tratava de uma naturalista em férias, Miss Gustafson. E a cidade não soube que hospedava pessoa daquela importância. É facílimo enganar uma cidade. Apenas o Jorge, chofer árabe, que nos servia, arranhando vários idiomas, acabou pescando por uma conversa entre a Abigar estrangeira quem era ela. Intimamo-lo a calar-se, sob pena de o denunciarmos como prestista. Éramos amigos do governo e este tomara posição contra o Dr. Júlio Prestes, candidato à presidência da República. Jorge encolheu-se, talvez por motivos que sempre desaconselham um encontro com a autoridade. À véspera da partida, nossa amiga levou-nos a jantar no grande hotel e, lembro-me perfeitamente, fixou os olhos na mesa vizinha, onde uma família chegada da Bahia abrangia um garotinho de cerca de 2 anos. Greta mirou a testa larga do guri e disse pensativamente: "É poeta. Tive a curiosidade de procurar no livro da gerência o nome da família, Amaral, e do neném, José Augusto. É hoje o poeta e crítico de cinema, Van Jaffa, que de certo ignora esse vaticínio." Saímos ao entardecer para uma volta no parque e lá Greta Garbo, mãos nas mãos, pediu-nos que jamais lhe revelássemos a identidade. De resto, ela própria não sabia mais ao certo quem era. As personagens que interpretara se superpunham ao eu original. Uma confusão. Gostaria de ficar entre vocês para sempre, tirando leite das vaquinhas num sítio em Cocais. That's a dream. Furtamos um papagaio do parque e oferecemos à amiga. Reencontro essa ave no texto de Paris Match, dizendo: "Hello, Greta", e imitando sua risada entre gutural e cristalina. Como a vida passa. Mas agora não posso calar. Bom, antes de eu falar, vamos ler a crônica seguinte, depois eu falo tudo que eu quero falar.
Bom, ele publicou essa crônica, uma semana depois ele publica essa outra crônica aqui, Um Sonho Modesto. Macunaíma, o herói de Mário de Andrade, gabava-se um dia de ter caçado 2 veados mateiros de uma só vez, quando pegara simplesmente 2 ratos chamuscados. Como seus irmãos contestassem a proeza, ele parou assim os olhos no interlocutor e explicou: eu menti. Desde domingo, o cronista se sente um pouco na situação de Macunaíma. Embora, ou por isso mesmo, ninguém pusesse em dúvida a veracidade da passagem de Greta Garbo por Belo Horizonte. Pelo contrário, o crédito dispensado à narrativa foi unânime, e até cumprimentos recebeu o narrador por motivos distintos. Louvaram-lhe uns o ter mantido por tantos anos o sigilo assegurado a Greta Garbo, e generosos não exprobaram o fato de haver rompido esse silêncio transcorrido 1/4 de século. A atriz não pedira reserva por determinado período, e sim devia entender-se que a desejava para sempre, e sem consulta a Garbo, como quebrar o compromisso? Você foi formidável, disse meu amigo. 26 anos com um segredo desses na moita. Aprendi com isso que, para a virtude da discrição, ou de modo geral qualquer virtude, aparecer em seu fulgor, é necessário que faltemos à sua prática. Morresse eu com meu segredo, ninguém me acharia formidável. Outros, e esses me comoveram, vieram trazer-me agradecimentos da sua ou nossa geração, pelo bem feito a todos com a revelação do episódio. Afinal, de um grupo numeroso de homens que amaram Greta Garbo espiritualmente na tela, 2, se não amaram na realidade, pelo menos tiveram esse privilégio de passeá-la incógnita pelas alamedas de um parque num crepúsculo de outono mineiro. Bom, que eu não sei ler em francês. E nós amamos depois do tempo, como diz o poeta Verlaine. Tínhamos a Vigar Renault e o cronista representado nesse passeio à sensibilidade de muitos. Já me sentia disposto a conceder a Pompeu de Souza a entrevista solicitada para o Diário Carioca e a ser ilustrada com a ingênua fotografia tirada por um profissional de jardim com a estrela entre os seus 2 amigos e facsímiles de bilhetes que ela nos escrevera quando, rebuscando os meus guardados, verifiquei que faltavam bilhetes e foto. E faltavam pela simples e macunaímica razão de que jamais haviam existido. A essa altura, porém, tornava-se mais fácil provar de diferentes maneiras o intermezzo belo-horizontino do que invalidá-lo. O grande hotel em que jantáramos com a amiga tanto podia ser o do filme do mesmo nome, por ela interpretado, como o venerando Hotel da Rua da Bahia, do saudoso Maleta. Os elementos de credibilidade e mesmo de convicção eram tão intensos que me surpreendi perguntando, intrigado: onde o diabo puseram os papéis que estavam na gaveta de cima? Vai ver que esses capetinhas botaram fogo neles. Não botaram. Lamento desencantar os leitores que acharam não só plausível, como até contada com visível fidelidade a historinha de Greta Garbo em Minas. Peço desculpas a Vigar Renault pelo incômodo que lhe haja causado o muito afeto em que o tenho e que me levou a associá-lo a essa aventura imaginária. Era preciso alguém que falasse inglês, e talvez até sueco, na minha pobre fábula. Mas tirei uma segunda lição, sempre se tiram algumas das situações mais insignificantes. E é que, 25 anos depois, tudo pode ser verdade. E é precisamente verdade. O homem guarda certa desconfiança a respeito de fatos ocorridos diante do seu nariz, presumindo que o estejam enganando, mas acredita piamente, por exemplo, no que lhe contarem a respeito de vultos cujos centenários comemora, e está disposto a admitir qualquer coisa desde que traga a chancela do tempo. As consequências a tirar desta disposição no estudo da história são óbvias. Os manuais devem ser lidos e entendidos pelo avesso. Mas o cronista não quis provar absolutamente nada, imaginando que poderia ter conhecido Greta Garbo por preguiça aqui mesmo no Brasil. Quis apenas alimentar um modesto sonho de domingo, e los sueños son. Bom, então é mentira que ele conheceu a Greta Garbo, certo? O que vocês acham disso, de mentir em crônica? Pode ou não pode? Então, mas sabe que até hoje isso não está resolvido? Não é uma coisa, porque em ficção, as pessoas têm curiosidade de saber, será que o Bolanho no livro tal, quem é o Ulisses Lima nos Detetives Selvagens do Bolanho? Aí você vai lá e descobre que existia um cara chamado Mário Santiago, que era um poeta, amigo do Bolanho, e ele fala, foi nesse cara que eu me baseei para escrever o Ulisses Lima. Poderia não existir o Mário Santiago, embora dificilmente alguém escreve um livro daquele sem ter vivido muita coisa parecida. Mas enfim, na ficção a gente vai atrás de tentar ver os bastidores por pura curiosidade e voyeurismo.
Na crônica, mas a gente sabe que pode inventar. Ninguém pede para algum escritor provar que o romance dele aconteceu. E nem é maltratado como se fosse um mentiroso, um ficcionista. A crônica, por ter nascido no jornal, e o jornal ser teoricamente o lugar da verdade ali, os cronistas desde sempre, eles acho que faz parte do jogo da crônica você não saber o que é verdade e o que é mentira. Isso acho que um leitor de crônica que realmente gosta de crônica gosta dessa ambiguidade, assim. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, a Noemi Jaffe, que é escritora e tal, e ela ficou brava que eu contei para ela que uma crônica que eu tinha escrito era mentira. E ela falou, não, cronista tem que ser verdade. Oi? A do gato, que eu escrevi uma coisa sobre um gato que teoricamente eu teria tido e... Desculpa falar do meu trabalho, mas enfim, rapidinho. E aí eu recebi um monte de e-mails de pessoas que tinham de fato perdido um gato. Falavam que meu gato tinha morrido. E aí, um dos e-mails, o cara queria me levar um gato na minha casa. Pedia meu endereço. Falou, não, você deve estar super mal, eu vou te levar um gato já. E aí, queria me dar de presente. Eu fiquei desesperado. Falei, não, agora não posso. Tá, tô com um cachorro aqui. Mas o... Então, isso que eu queria chegar. Então, assim, até onde pode um cronista mentir? Então, assim, é óbvio que o Drummond está falando aqui. O que a gente sabe? Eu nunca conferi isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que esse primeiro parágrafo é verdade. Um semanário francês publicou a biografia de Greta Garbo. Ele não está inventando isso, que nenhum semanário francês publicou isso. Sabe, tem alguns dados da realidade que o cronista pega para manipular, justamente para contar a mentira dele. Mas ele não pode mentir coisas do tipo aqui Washington Luiz, o Prestes aqui, essa parte da biografia do Meyer aqui, de Santa Mônica, o Hotel Miramar, tudo isso da Greta Garbo que ele fala é verdade, os filmes dela. Não é que ela não fez esse filme. Então, num romance, você pode inventar tudo. Você pode inventar, inclusive, um filme que a Greta Garbo não fez. E citar como verdade. O Bolan faz isso, por exemplo. Citando por segunda vez Bolan, mas eu lembrei de um conto dele em que ele fica citando escritores que existem e que não existem. O Borges faz isso o tempo inteiro nos contos dele. Oi? Isso é uma coisa do Borges. O Bolan pegou do Borges. Então inventa coisas. Tem um livro maravilhoso que está esgotado, mas acha em sebo, que chama Vidas Imaginárias, do Marcel Schwab, que é um cara que o Borges adorava, que influenciou muito ele, que o Bolan também gostava, que é o livro inteiro, são pequenas biografias de pessoas que existiram. Por exemplo, do Petrônio, o autor do Satiricon. Então, ele inventa a biografia, mas dentro de um clima ali de realidade. Ele não vai falar que o Petrônio escreveu a Divina Comédia, por exemplo. Entendeu? Então tem limite para esse tipo de mentira. Você pode... Não, vamos... Não, crônica é... Claro. Sim. Essa coisa da ficção é cada vez mais complicada, mas a crônica, eu acho que parte da graça da crônica está em misturar esses dados da realidade com a crônica clássica. Porque essas crônicas do Drummond, isso é uma crônica, exatamente o que as pessoas falam sobre crônica, né? Essa historinha, eu estava lá com a Greta Garbo, a Greta Garbo é uma figura pública, saiu no semanário francês, tem uma coisa circunstancial ali, todo mundo está mais ou menos de olho, e aí ele conta uma história, tem humor, tem graça e tal, depois vai lá na outra crônica de novo, comenta, a segunda crônica é mais circunstancial ainda, né? Comenta, olha, desculpa aí, Abigail Renault, se eu causei problemas com a sua mulher e tal, né? Que você ia usar você com a Greta Garbo. Então, assim, tem nada de grande poesia aqui, já que o tema é crônica e poesia. O Drummond escrevendo isso aqui é uma crônica bem crônica mesmo. E eu acho que as melhores crônicas do Drummond são justamente essas, assim. Mas não acho que ele é um Rubem Braga da crônica. Mas eu queria levantar isso com vocês nessa crônica, que esse caso do Drummond é clássico, assim, de o leitor, o cronista enganando o leitor. E alguns leitores ficam bravos com esse jogo, porque acreditam que aquilo é pura realidade, porque está publicado num jornal. Então, tanto é verdade que a crônica, oficialmente,
Eu descobri isso porque eu tive um problema lá no jornal, precisei perguntar. Oficialmente ela é registrada como texto jornalístico. Então, se você cita pessoas reais, é como se fosse uma matéria, tem que tomar cuidado com isso. Então, o Antônio Prata, por exemplo, foi processado pela Sadia ou pela Perdigão por ter dito que não existe Chester vivo. Porque ele não conhecia ninguém que tinha visto um Chester vivo. E é um absurdo, imagina, uma empresa, um pobre cronista sendo processado. E uma vez me ligaram da Sabesp, desesperados, que eu tinha dito que tinha acabado a água, ele tinha ligado na Sabesp e ninguém tinha feito nada. Mas que também era por uma função narrativa ali da crônica. E aí a mulher virou para mim, foi bom porque eu entendi como os leitores veem a crônica. Assim. Ela falou assim, você não tem problema nenhum? Eu falei, não, é uma crônica. Aí ela falou assim, ficção, né? Eu falei, ficção. Ela falou, então tá bom. Então tem esse misto de coisa do jornal, pelo contexto em que a crônica é publicada, e o cronista, e não é que assim, eu acho que perde a graça também se você lê a crônica como sempre uma ficção. Não sei, por que não? O Veríssimo faz uma coisa parecida com o Fernando Sabino também, que tem muita crônica narrativa, né? Que é uma historinha contada ali, né? E que os elementos são todos de um conto. Não, muitas vezes o Veríssimo faz crônica clássica, assim, igual essa do Drummond, mas muitos a maioria das vezes não, mas aqueles livros dele de crônicas reunidas, geralmente são histórias ali, engraçadas e tal. E os elementos são elementos de uma narrativa tradicional. É um narrador, diálogos e descrições e narrações assim, da ação. Agora, por que é crônica e não é um conto? Porque tem uma despretensão naqueles textos, que eu acho que é a despretensão do Fernando Sabino quando é um livro de crônicas, de publicar no jornal uma historinha que vai ser engraçada, etc. Ninguém está esperando comparar. Todo mundo fala, o Veríssimo é um grande cronista, e de fato. Agora, se você pegar um texto daquele e falar isso é um conto e não uma crônica, porque tem todos os elementos do conto, e comparar, por exemplo, com um conto do Borges ou do Machado de Assis, falar, mas o Veríssimo é um contista de quinta categoria. E fica muito menor perto desses grandes contos da literatura universal. Então, eu acho que a crônica tem muito a ver com o contexto em que ela é publicada. E eu acho que você tira esse contexto, piora. Até o Davi Arrigucci fala, num texto, que as melhores crônicas do Rubem Braga muitas vezes são contos. Eu não acho que são contos. Eu acho que se você coloca como conto, aí você tem que ler em outro tom aquilo, e aí você vai comparar com um conto do Guimarães Rosa, e eu acho que não dá para comparar. Acho que perde ali. Um ou outro, tudo bem, porque o Rubem Braga é tão bom que às vezes bate assim, mas eu acho que ele tem que ler crônica. A melhor maneira de ler crônica, eu estou cada vez mais convencido disso, é lendo a crônica como um misto desses gêneros todos. Às vezes é ensaio, às vezes é resenha. Tem uma resenha do Rubem Braga de um livro que ele comprou sobre baleias, aqueles temas que só interessam para o Rubem Braga, assim, passarinho, baleia e tal. Um livro sobre baleias que ele comprou, ganhou 10 ou 15 anos atrás, antes. E ele faz a resenha, fala, não tive tempo ainda de ler esse livro, mas agora eu li. E ele fica comentando o livro, é uma resenha. Mas é uma resenha com atraso de 15 anos, entendeu? O jornal não dá resenha atrasada de uma semana. Imagina, o cara vai lá e publica. E nenhum diretor de jornal é maluco de virar e falar, Rubem Braga, você tá louco de fazer essa resenha desse livro de 15 anos atrás? Entendeu? Então, assim, por que aquilo não é uma resenha? Porque é o Rubem Braga que está fazendo, porque está atrasado 10 anos. Então, o contexto conta na crônica. Então, todas essas linguagens, a linguagem da crônica é uma linguagem mista. Tem essa croniquinha clássica, como eu já estou falando milhares de vezes, mas o que eu queria, conversei com o Chico e tal, que a primeira aula foi, agora deu um branco, Rubem Braga, para começar bem, para ter um exemplo forte. Depois a segunda já tinha a coisa do ensaio e da reportagem, né? Então, é claro que em alguns momentos, um ensaio, aqueles ensaios da Folha lá, do Contar do Caligares ou do Marcelo Coelho, lembram uma crônica. Mas aquilo não é crônica. Entendeu? Porque os caras fazem ensaios. Em nenhum momento, quando você lê um texto crítica. É um tom de ensaio inglês, assim, aquela coisa de você pega um tema e discorre sobre aquilo. E não pode mentir. Quando você vê o Marcelo Coelho falando sobre... Lembra uma vez que ele escreveu sobre aqueles adesivos de carro, de familhinha, sabe? Você não pode imaginar que ele está inventando esses adesivos.
tá analisando aquilo, como se fosse um ensaio sobre um tema sério, entendeu? Quando ele faz uma crítica de filme, você não pode imaginar que o filme não existe. E o filme tem que ser atual. Ele não poderia, ali naquele espaço, fazer como o Rubem Braga fez. Não é que não poderia, ele até poderia, mas o que o leitor já espera do Marcelo Coelho não é isso, porque ele se colocou a vida inteira como um cara analítico, ensaísta, etc. Eu acho que isso faz parte dessa coisa da crônica da circunstância. Não acho que é uma proposta prévia, assim, sabe? Não é uma coisa que você fala, bom, vou fazer uma crônica. Mas tem muita coisa de comentar fatos da cidade. Aí você faz 100 vezes isso, você fez uma coisa, um retrato de Belo Horizonte, por exemplo, né? Não acho que não tenha isso, mas eu acho que não sei se... eu acho que é uma visão a posteriori, assim, não é uma coisa que a gente tem sobre eles, porque eles escreveram muito sobre os lugares onde eles estavam. Mas não acho que é uma coisa de uma proposta regionalista, como do romance dos anos 30, por exemplo. Que o Graciliano está no Rio de Janeiro escrevendo o Vidas Secas, entendeu? Assim, vou fazer um retrato do Nordeste. Não é isso. Eu vou fazer crônica. Para quem que eu estou publicando essas crônicas? Para o leitor carioca, se eu estou no Rio de Janeiro. Certo? Para quem que eu estou... A gente associa tanto isso, é tão maluco. Eu estava hoje lendo um texto do Daniel Galera, que ele está publicando no Globo, e por um momento eu pensei, o Daniel Galera está morando no Rio. Olha que pensamento idiota. Ele não precisa mudar para o Rio para escrever, para publicar no Rio de Janeiro. Ele está morando em Porto Alegre, que eu sei. Então, assim... a gente assim, o leitor ele acredita no jornal, né? Eu acho que a primeira coisa é que a matéria jornalística convencional não tem, primeira coisa que não tem um narrador, né, em primeira pessoa, né? É uma linguagem distanciada na reportagem. Então aí vem a crônica. Então, por exemplo, Clóvis Rossi, por exemplo. O cara entra, nunca você vai esperar o Clóvis Rossi falando, então, meu cachorro morreu. Você não vai esperar isso, cara é um comentarista político. Mas ele pode, se ele quiser, falar, estava em casa ontem conversando com um amigo meu que é, sei lá, sociólogo, tal, e discutimos a questão do Obama versus sei lá o quê, entendeu? E aí, mesma coisa, você vai acreditar que o que ele está falando sobre o Obama é verdade. Ele pode nem ter encontrado um amigo em casa. Não, porque o pacto, é questão de pacto com o leitor. O pacto que você faz com um comentarista político é de que ele vai falar a verdade. Entendeu? Porque senão o cara é processado. Mas eu acho que quando a pessoa fala crônica jornalística, dá margem para muita confusão. Eu acho que é melhor pensar, se quiser chamar de crônica jornalística, tudo bem, mas artigos opinativos, assim, pensar em artigo. Cara como o Marcelo Coelho, como desculpa eu ficar citando a Folha de São Paulo, porque é o jornal que eu leio, tá? Não tem nada de fazer propaganda, pelo contrário. Mas o Caetano não é cronista. O que o Caetano faz? Ele opina, como ele fez a vida inteira. Até com a música dele. É uma coisa ensaística aquilo ali. Ou não, é típico do Caetano. Mas... Então, mas ele... Não, mas o Caetano... eu li uma sobre essa coisa da censura, das biografias tal, agora dele, que ele faz uma coisa que não caberia não caberia numa matéria jornalística, em primeiro lugar. Mas dificilmente o Clóvis Rossi, por exemplo, que é mais sério ali, faria. Que ele fala assim, tá chiando de quê? Uma coisa assim, esse tá chiando de quê? Esse nível de oralidade tão grande, sabe? Mas enfim, isso não importa. Essa coisa de oralidade cada vez muda, tal. Mas o fato é, quando o Caetano tá falando, opinando, no caso é um tema ali, o tema é censura sobre biografias, você não tem dúvida você leva a sério o que ele está falando. Você fica pensando sobre aquilo. Concordo, não concordo, concordo. Quando o Antônio Prata está escrevendo, comprei um chuveiro, tem uma crônica dele sobre chuveiro, você não vai falar concordo ou não concordo com o Antônio Prata, entendeu? Você vai acompanhar. Você fala, gostei ou não gostei. Gosto das coisas que esse cara fala ou não gosto. Esse cara é um idiota ou esse cara é brilhante e tal. É diferente. É o pacto que você faz quando você está lendo um romance, coisa. Agora, as coisas são super complexas. A linguagem é cheia de coisas. Assim como tem esse momento racista do Vinícius no poema do Rubem Braga, que aí você fala, bom, na poesia não tem... o poeta não opina sobre questões raciais. Bom, aqui ele opinou um preconceito de época e se deu mal. O futuro, né... O quê?
Imagina, claro que tem. Claro que tem essa concessão. Hã? Sim, uma questão de época, um racismo de época. Outro dia... Mas é um resquício do racismo, óbvio. Imagina, isso vem diretamente da escravidão. Não, eu não concordo. Depois, só que é 30 anos antes disso. Mas é de outro jeito. Mas eu não concordo. Acho que não é uma... Não, pra época não era. Pra época. Mas hoje a gente olha para trás e vê que tem uma... Que concessão é essa? Até uma negrinha pode ser bonita? Não. Não, é o Huckleberry Finn, o maior livro da literatura americana. Tem um professor que fez uma assistência a uma editora e eles tiraram todas as vezes que aparecia a palavra nigger. Não, é um absurdo. Agora, a gente tem a obrigação de ler a história. E você acompanha dos anos 40... Não, eu acho o seguinte. Claro. Não significa que não tem que ser lido retrato de época racista. Eu acho o seguinte. Eu estava conversando com o Afonso Romano de Santana. A gente estava num congresso. Ele queria provar que o Vinícius de Moraes era machista e ele queria destruir a poesia, o tipo de amor do Vinícius por isso. Aí eu acho um absurdo, porque assim... O fato de o Vinícius ter momentos machistas na obra dele não invalida a poesia amorosa dele. Porque é óbvio que um homem nascido... Oi? Sim, mas em momentos, não a obra inteira. Não a obra inteira. Porque... Não, mas não é essa a questão. A questão é a seguinte... Sim. Sim, eu também acho que é diferente, mas estou falando sobre preconceito em obra. Não dá para invalidar a poesia do Vinícius e falar assim, o Vinícius era um homem machista por causa de um verso, um cara que escreveu 800 poemas amorosos. Mesmo porque qualquer homem nascido em 1913 era machista, não tem jeito, a sociedade é machista. Agora, nessa época, sim, mas a gente não tem que aceitar o racismo como um não racismo. Sim, faz parte da época, toda época tem seus preconceitos. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não precisa fingir que isso aqui não é preconceito do Vinícius. É um preconceito de época, claro. Eu acho que assim, se for explicar para uma criança o que é crônica, é assim, a crônica é um texto com humor, que tem temas banais, isso é o primeiro nível. Acho que o Chico a gente falou bastante disso, mas porque é isso mesmo, partiu disso e tal. Agora, tem 1000 variações, como a gente está tentando mostrar. Tem a crônica mais narrativa, tem a crônica mais politizada, tem a crônica mais poética, etc. Agora, o que faz um escritor ser bom e outro não? Aí, não, eu sei que você está perguntando, não, vou mais. Por exemplo, o Rubem Braga é um cronista que é muito curioso, porque ele é... Porque, primeiro, tem gente que não gosta do Rubem Braga. Ele não fala de nada. E não fala mesmo. Se você for ler superficialmente o Rubem Braga, ele é o escritor que mais escreveu e que menos falou. Porque ele escreveu, acho que, 15 mil crônicas. Cada livro deve ter umas 60 ou 70. Publicado, então, em livros, ele tem uns 10 livros, mais ou menos. Dá, sei lá, 600, 700 crônicas. Bom, você vai ler esses livros, História de Pescador... As amadas, geralmente, ou ele sonhou, ou ele viu na rua uma mulher, ou é uma ex-namorada, mas de um jeito muito... que você fala, puta, do que ele está falando exatamente? Como vai acabar isso? Aí tem a crônica do padeiro, a crônica dos os animais, tal. É pouquíssimo. O nível a temática dele é muito restrita do Rubem Braga. E o Manuel Bandeira dizia que o Rubem Braga ele era melhor quanto menos o tema aparecia. Então, dentro da falta de assunto dele, o Bandeira ainda ressaltava que ele era melhor quando ele era mais sem assunto ainda. Agora, o que faz o Rubem Braga o Rubem Braga? É um mistério, mas tem algumas coisas que eu acho que dá para pensar. Assim. Eu acho que ele tem uma coisa, o Rubem Braga, ele tem uma linguagem muito sofisticada. Por trás daquela... Você conhece todas as palavras, parece que é muito banal, tal,
Mas não tem nada de banal naquilo. A sintaxe dele é muito sofisticada. Ele, no final da vida, quem leu eu não ia falar disso porque eu já percebi que parece loucura minha, mas eu sempre dou essa dica. Até que um amigo meu falou, para com isso que você é coisa de louco. Que é, quem leu o 200 Crônicas Escolhidas na sequência, que é um apanhado de todos os livros dele, dá para perceber, por exemplo, uma coisa que me interessa, a colocação das vírgulas. Assim. Ele vai diminuindo o número de vírgulas ao longo da vida. Então, nos últimos livros, As Coisas Boas da Vida, por exemplo, tem período dele, quem consegue fazer isso agora é o Daniel Galera nesse livro Barba Ensopada de Sangue, de um jeito impressionante. Assim. Então tem período com 10 linhas que não tem uma vírgula. Agora, como fazer isso? Você tem que ter uma precisão sintática para não dar ambiguidade, para não dar, para o ritmo não ficar solto, etc. Muito grande. Parece, sabe o que parece, às vezes, o Rubem Braga? Parece aqueles quadros do Cezanne que ele não completa. Que já está tão... que a natureza fica faltando ali, tinta, tal, sabe aquelas paisagens? Lembra um pouco isso. Quem faz isso também é o Tchekhov nos contos. A coisa das elipses do Tchekhov, falta coisa e tal. Então, é tanta precisão, tanta coisa que a linguagem, no caso do Braga, essa coisa da precisão de não ter vírgula e tal, vai ficando, falando de um detalhe, mas todo mundo que gosta, assim, o Rubem Braga, ele tem uma coisa na linguagem que parece uma coisa clássica, parece um Camões da crônica, assim. Ele tem que o Bandeira também tem. Por que o Bandeira é um grande poeta? Tem gente que acha que é o maior poeta brasileiro. E quem não gosta de poesia, lê o Bandeira, acha ridículo o Bandeira. O cara fala, o porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Aí você vai ver o verso, meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada, é um verso só com 2 versos, uma redondilha e um decassílabo juntos. São 2 versos que caem no ouvido da gente perfeitamente, que são, um é o verso medieval, que é o verso da música popular brasileira, o Zeca Pagodinho usa redondilha, e outro é o clássico do Camões dos Lusíadas, o decassílabo. Agora, isso cai no seu ouvido sem perceber, falando de um porquinho da Índia, com uma precisão, assim, de rítmica mesmo, que é incrível. E aí o Vinícius, claro, todos os poetas amam o Rubem Braga. O Vinícius fala, seguramente o maior cronista do Brasil. Você pega num cartão postal do Rubem Braga, o Vinícius vai lá e vê um decassílabo. Então era um cara todo ligado a uma linguagem poética no melhor sentido da palavra, da precisão total. Então, eu acho que o Rubem Braga, se for pegar 5 prosadores brasileiros, o Rubem Braga está aí de Guimarães Rosa, Machado de Assis, o Rubem Braga está entre os 5. Eu não acho que ele perde para ninguém, assim, sabe? Eu acho muito poderosa a linguagem dele. Mas ela tem essa ela parece o grau zero da prosa, assim, né? O comecinho do... Mas tem, então, isso, eu acho que o que é legal é que a crônica brasileira, ela pegou essa coisa muito básica e levou às últimas consequências. E ficou muito grandiosa e tal. Agora, tem gente que acha que a crônica é uma bobagem mesmo. Até hoje. E você pega o ensaio famoso do Antônio Cândido, isso aqui é O Resto do Chão. Bate o Antônio Cândido ao Resto do Chão, você acha? Sobre a crônica. Sobre a crônica ele fala isso. Fala, ninguém vai dizer que uma crônica do Rubem Braga vale mais, é maior esteticamente, artisticamente, que um romance do Balzac, do Flaubert. Não dá, entendeu? O que é maior? Uma crônica, essa crônica do Leiteiro do Rubem Braga, que é uma grande crônica, ou Dom Casmurro do Machado de Assis? Não acho, mas assim, como é uma coisa da prosa, a gente tende, justamente, até para entender a crônica, eu falei com o Chico quando a gente foi montar o curso, falei, vamos pegar mostrar outros gêneros, outras coisas, porque todo mundo fala da crônica, só da crônica, e depois a pessoa não consegue bater com os outros gêneros. Aí pergunta, por que não é, por exemplo, por que não é um artigo jornalístico? Por que não é? Eu falei, não, vamos, por comparação, tentar chegar no que é a crônica. Porque a crônica básica todo mundo reconhece. Se você ler essa crônica da Garbo Novidades aqui do Drummond, todo mundo fala, é uma crônica. Ninguém vai falar, é um conto. Ninguém vai falar, é um ensaio, é uma epopeia. Não. É uma crônica. Agora, você pega o Menino de Ilha do Vinícius, a pessoa fala, não, isso não é crônica, isso é um poema. Mas eu acho que limita, reduz. A complexidade desse texto do Vinícius é justamente pegar isso que a Tânia está falando, que é uma coisa muito quase infantil, que é contar uma historinha no jornal, ali, no dia a dia. Geralmente o cronista escreve no dia. E transformar isso numa peça que a gente está lendo 50 anos depois. Mas então eu acho que a crônica ela tem que ser vista como uma coisa muito despretensiosa,
que ganhou muita força no Brasil. Agora, ela é tão despretensiosa que é comum entre leitores de crônicas, entre escritores e tal, perdoar uma crônica mais fraca de um cronista. Porque o cara escreve lá toda hora que sai uma coisa pior. Não tem jeito. O Ben Braga escreveu 15 mil crônicas. Será que 15 mil crônicas eram excelentes? Devia ter sempre uma coisa boa ali no meio e tal, mas não significa que ele quisesse publicar as 15 mil em livro, né? Tanto é que ele selecionou 20%. Volta. Não, eu acho que a crônica, sim. Como todo texto literário... O que é uma boa crônica? Como qualquer texto literário... Não, estrutura não tem estrutura. Não, a crônica é o seguinte. Você tem 4 mil caracteres para preencher no jornal. Não pode ter nem 2 mil. Não, no meu caso é 3 mil. Do Antônio acho que é 4 e pouco. Você tem que entregar com 3 mil caracteres, no meu caso. O meu drama era contar alguma coisa com 3 mil caracteres. Agora eu não consigo contar mais nada com mais ou com menos 3 mil caracteres. Minha cabeça está formatada para 3 mil caracteres. Eu já nem conto mais. Claro. Não, então, por exemplo, não existe uma forma fixa na crônica, assim como não existe forma fixa para conto, nem forma fixa para romance. O que é um conto? O que é uma novela? O mais complexo que crônica, eu acho novela. O que é uma novela? Bom, no Brasil é uma coisa que fica entre o conto e o romance. É um conto longo. Ao mesmo tempo você pega o livro Diabo e Outras Histórias do Tolstói, tem uns contos lá de 70 páginas. Se um cara da minha geração escreve um texto de 70 páginas e publica sozinho, aquilo é considerado uma novela. Mas como o Tolstói escreveu Guerra e Paz, tem 1000 páginas, e publica um negócio de 60 páginas, o cara fala, o conto do Tolstói, entendeu? Isso aqui não é relativo mesmo. Os contos do Cortázar são quase todos com 10 páginas, por exemplo. Os do Bolanho tem 20, tem um longo de 40. Não tem uma forma fixa, mas tem tem uma série de coisas no conto, por exemplo, que a gente vai ver na aula seguinte, que o Edgar Allan Poe, por exemplo, fala, que eu acho que já foi superado pelo conto contemporâneo, moderno e tal, que porque às vezes fica muito esquemático. Tudo que entrar é a unidade de efeitos que o Poe definiu. Tudo que entrar no conto tem que ser para chegar no final, tem que ajudar a chegar no final. Então, se você colocar uma machadinha na parede e o escritor descrever a machadinha, essa machadinha vai ter que cortar o pescoço de alguém. Ou uma lenha, sei lá. Entendeu? Então, a crônica, ela é um texto que surgiu no jornal, que tem um tamanho X. Do Globo é aquele texto mais longo, do Cotidiano da Folha não sei o quê, do Estadão um pouco mais longo e tal. E o cronista tem que se virar ali, tem que entreter o leitor. Tem essa coisa básica que o Antônio Cândido fala que é a função básica número 1 da literatura. Fazer o leitor sonhar. Sonhar no sentido mais amplo da coisa. Depois tem outras coisas que você pode exigir do escritor ou não, e isso varia muito de época para época. A crônica, o que você exige do cronista? Que ele escreva bem. Mais nada. Aliás, como deveríamos exigir de qualquer escritor, né? Mas o que faz uma crônica uma boa crônica? Se a crônica é lírica, ele conseguir ser lírico, você pensar num poema e não ficar ruborizado de vergonha do cara que tentou ser lírico. Certo? O que é o lirismo? O que é um bom lirismo? É difícil definir. Alguém pode ler... Eu, por exemplo, tenho dúvida se eu gosto dessa crônica para viver um grande amor do Vinícius. Às vezes eu acho meio cafona. Às vezes eu gosto. Eu falo, não, dentro do contexto do livro é legal, porque une as coisas e tal. Agora, essa Menino de Ilha eu gosto. Acho uma crônica lírica bonita. Quem não gosta de poesia, e o mundo tá cheio de gente que não gosta de poesia, a maior parte das pessoas não gosta de poesia, lê uma crônica dessa do Vinícius e fala, coisa de poeta, entendeu? Agora, é boa. Eu que gosto de poesia, eu vou lá ler e falo, é boa, não tem nada aqui que não funciona. Ritmicamente está tudo acertado, etc. Se você faz uma crônica igual a do Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, essa coisa do ritmo muito resolvido não é o mais importante. O ritmo sempre está bem resolvido num bom texto. Mas, assim, dá para ter uma coisa mais truncada aqui e ali e não estraga o texto. Porque ele está contando uma história engraçada e tal. O que ele não pode errar numa crônica de humor? A piada. Certo? O que uma crônica narrativa não pode errar? Você acabar a crônica e falar, bom, mas não acabou essa história, entendeu? Não dá. Então o Rubem Braga ele pega uma crônica e vai falar sobre o sino de ouro, por exemplo. O tema é banal. Não é bem banal, né? É um banal já elevado. É um sino, tá na igreja e tal, aquela coisa.
Mas ele fala que ele ouviu falar que no interior de Goiás tinha uma cidade que era super pobre, mas tinha um sino de ouro. E ele fala que, bom, não tinha nada, mas enfim, no fim do dia, os habitantes ouviam aquele sino. Blá. É só isso. Então você pega um texto desse, se você tem essa ideia, imagina previamente, o que um cronista está pensando? Rubem Braga. Ele ouve essa história do sino de ouro. Isso é fato. Ele deve ter lido em algum lugar e tal. Ou pode não ser, pode ser inventado. Igual o Antônio Prata fez aquela crônica do taxista das fotos. Vocês leram essa crônica? Foi inventada essa crônica. Qual foi a ideia do Antônio? Eu suponho. Bom, vou falar sobre isso de foto. Pode ter tido essa ideia de várias maneiras. Qual vai ser o negócio? Você é o taxista. Eu vou conseguir preencher 4.000 toques com essa ideia? Aí vai. Deu certo, a crônica ficou boa. O Rubem Braga vai fazer o sino de ouro. É uma ideia lírica, essa coisa do sino de ouro. Ele falar que uma cidade que não tem nada no interior de Goiás, mas os habitantes têm o som do sino de ouro. Tem que ser poética essa crônica. Não pode ser uma crônica engraçada que não vai funcionar. E aí ele faz. É uma crônica curta dele, de 1,5 páginas, assim. E vai lá em cima. Chega no final, você está emocionado. Você fala, nossa, um sino de ouro. Você acredita naquele sino de ouro como uma força poética. Então, assim, a questão da crônica é... O que eu acho, assim, de novo a coisa do contexto. O Milton Ratum, por exemplo, eu não li muita coisa dele, mas tudo que eu li dele eram memórias, não eram crônicas. Se você faz crônica de memória toda semana, o leitor sabe que você vai ler uma crônica de memórias. E aí, dificilmente você encontra uma abertura para fazer um tom de uma crônica, sei lá, ou só poética, ou só... É difícil, porque o leitor acostuma com aquilo. Então, o Antônio, por exemplo, eu acho que ele é um bom cronista, e ele tem essa coisa igual o Rubem Braga, ele se realiza pela crônica. Ele não trabalha em outros gêneros. Pelo menos até agora, não. E tem uma hora que ele faz uma crônica lírica, igual essa do taxista, que o tema é lírico, né? Não é exatamente uma crônica com recursos de poesia, mas o tema é um tema emocionante, subjetivo e tal. Aí, de repente, ele faz uma crônica cômica, que ele é super engraçado. De repente, ele faz uma crônica política e tal. Quando o leitor vê, acostuma com aquele... Porque o leitor não perdoa, ele quer um pacto que não seja quebrado nunca. Então, o pacto que você faz com o Antônio Prata, por exemplo, que talvez seja o cronista atual que eu mais gosto, é que ele vai variar, que ele vai variar os temas, que ele fala de política, ele fala de coisas cotidianas. Se ele ficar 40 crônicas, passar 2 anos escrevendo só sobre memórias de infância, por exemplo... O leitor provavelmente vai estranhar se daqui 2 anos ele escrever uma crônica política. Tem muito isso da crônica, de o quanto o cronista é abrangente ou não. Não acho que isso faz do cronista melhor ou pior. O Rubem Braga é um exemplo de que você pode fazer muita coisa com poucos temas. Assim como Manuel Bandeira na poesia, que é o contrário do Drummond na poesia, que fala de tudo. Bandeira não fala de tudo. Bandeira tem 3, 4 temas. Eu acho que, assim, a crônica tem muito essa coisa de... O pacto com o leitor tem que existir sempre. Se o leitor não gosta do que você escreve, né, ele joga o livro de lado. Mas na crônica tem uma coisa... O leitor se sente meio... Eu acho que o leitor se sente meio... um amigo do escritor, assim. Mesmo porque tem muito cronista que usa muito a função fática, né? Que tinha nos romances do século XIX, mesmo porque muitos dos romances eram publicados em jornal. Então, tinha essa, caro leitor, lembra que na última semana o Raskolnikov matou a velhinha da senhoria, tal, e continua o livro. Então, a crônica, por ter nascido no jornal, acho que pegou um pouco disso também. E muita gente faz, o Antônio faz. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de passar dos limites de intimidade com o leitor, assim. Não me sinto tão íntimo assim. Mas então o leitor se sente muito próximo ali. Então você fala uma coisa que o leitor não gosta, ele manda e-mail, bravo, sabe? Assim, porque que é isso? Você está pensando diferente de mim, sabe? Assim, com romance, com contos, eu acho que o pacto se dá uma única vez, né? Você pega o livro ali, gostou, vai embora. Não gostou, você para. Aí você gostou daquele escritor, você vai ler outro. Esse escritor... Não, aí vou entrar em outra questão, deixa pra lá. Mas esse pacto é difícil, assim, porque é diferente da expectativa. Se coloque depois como leitor lendo o jornal, assim, no dia a dia. Como você lê uma matéria
a relação que você tem com o jornalista, mesmo que seja um jornalista que você acompanha, que você sabe o nome, e que você tem com o cronista que você lê. Você exige coisas daquele cronista, assim, uma espécie de coerência de caráter, assim. Pois é, eu conheço pouco a parte de crônicas da Clarice. Eu gosto muito da parte de ficção dela. E aí, de última hora, não deu pra pensar. Assim. Mas eu sei que ela é boa cronista, mas eu nunca li as crônicas dela. Mas, ó, por exemplo, falando na Clarice, lembrei da Vanessa Bárbara, que publica na Folha também. A Vanessa, ela faz coisas que... O tom dela é de crônica. Mas, ultimamente, ela tem feito muita coisa que você não pode duvidar que o que ela está falando é verdade. Ela fica num misto, assim. Por exemplo, ela pega itinerários dos ônibus e faz uma coisa super maluca lá, que tem tudo a ver com o estilo dela e tal. Mas aqueles itinerários, aquelas informações, sem dúvida, existem. Ela pesquisou. Então, volta de novo essa coisa do ficção, não é tal. Agora, num texto, aí que está a coisa da periodicidade também. Num texto de crônica, você pode ser muito frio em um único texto. E não ter quase nenhuma das características da crônica. Contar alguma coisa, ou dar um depoimento, ou falar sobre uma coisa, fazer um comentário político. Tal. No texto seguinte, você faz uma piada, ou uma metáfora, ou um diálogo, qualquer coisa que está associada à crônica, o pacto está meio refeito com o leitor, entendeu? Que é o contrário do que eu acho do Milton Ratum, por exemplo, que escreve memórias sempre e tal. E você não sente um amigo do Milton Ratum ali. Eu, pelo menos, me sinto meio lendo as memórias do cara, como se fosse um livro de memórias. Deu para pegar? Acabou já o tempo? Putz. Não deu para ler o Bandeira. Então, posso só dar uma... Tem o Ser Brotinho, do Paulo Mendes Campos, que é uma crônica clássica dele. E aí ele fica divagando sobre um tema, como se fosse um poema em prosa. Mas não acho que seja tão poético. É muito leve o tema, tal. Acho que é uma coisa mais para crônica mesmo. Aí tem os poemas do Manuel Bandeira, que é o Marinheiro Triste, que é um poema clássico do Bandeira. Aí tem um poema tirado de uma notícia de jornal, que aí é o poema influenciado pela notícia de jornal. Mas é um poema, se vocês quiserem ler em casa, depois a gente conversa, posso falar um pouco. E aí tem A Fêmea do Cupim, que é uma crônica do Manuel Bandeira, muito divertida, engraçada, bem crônica mesmo. E depois tem O Enterro de Senhor, que aí é uma crônica sobre o senhor, o sambista e tal, que é claro que ele não está mentindo sobre o enterro do senhor, ele está contando ali como foi o enterro do senhor. Que está no livro dele, que é o primeiro livro de prosa dele, que é o Crônicas da Província do Brasil. Que não é um tipo de crônica clássico de ficar contando história. O que une o livro é a visão do Manuel Bandeira sobre vários aspectos da cultura brasileira. Arquitetura, pintura, samba, música popular, etc. Tá? Mas é um livro maravilhoso. Assim. A prosa do Bandeira é tão boa quanto a poesia. Bom, é isso. Então, semana que vem a gente vê mais coisas. Se puder trazer, e quiser trazer alguma dúvida, assim, a gente conversa sobre. Tá bom? Obrigado. Desculpa, tem um poema do Drummond que chama Verão. E aí é um poema desse livro Verso e Prosa do Drummond, que é todo rimado, metrificado, em decassílabos, etc., mas o tom é inteirinho de crônica. Fica comentando coisas. Leiam como é uma crônica isso aqui. Não é um poema do Drummond, A Máquina do Mundo, por exemplo. Tá?